Alguma vez foste traída pela única pessoa em quem confiavas mais, de forma tão pública, tão cruel, que ficaste paralisada. Imagina entrares numa sala cheia de estranhos e veres o teu marido a rir, a sorrir, com outra mulher agarrada a ele como se ali pertencesse. Mas aqui está o plot twist. Estás grávida de 6 meses e não vieste para chorar. Vieste para acabar com o espetáculo. Isto não é apenas drama. É real, cru, e muda tudo. Acredita, quando ouvires o que ela fez a seguir, não vais conseguir desviar o olhar. Preparada? Deixa-me contar-te o que realmente aconteceu naquela noite. O lustre brilhava por cima enquanto os convidados erguiam os copos num brinde, o riso ecoando pelo grande salão de baile do Westmore Gala. Era o evento social da temporada, onde a elite de Nova York desfilava o seu estatuto como etiquetas de designer. No centro de tudo estava Adrien Blake, o bilionário da tecnologia cujo nome, por si só, podia gelar uma sala. Alto, composto, impecavelmente vestido com Tom Ford. Fazia-se rodear de COR e celebridades. E ao seu lado, uma mulher que não era sua esposa. Bianca Rosso, ex-modelo tornada socialite, agarrava-se ao seu braço com um sorriso tão afiado quanto a racha do seu vestido de lantejoulas. Inclinou-se, sussurrando algo que fez Adrien rir, com a mão pousada levemente na parte inferior das suas costas. A multidão não escondia a curiosidade. Não era segredo que a esposa de Adrien não era vista em público há meses. Mas então a sala mudou. As portas do salão rangem ao abrir. Não bateram, não foram lançadas, mas abriram-se lentamente, deliberadamente. Todos os olhos se voltaram. De pé ali, sob a luz dourada que saía do corredor, estava ela. Isabelle, grávida de 6 meses, sozinha, vestida com um simples mas elegante vestido marfim que moldava suas curvas. Uma mão pousada protetoramente sobre a barriga. O cabelo apanhado, o rosto resplandecente, não de maquilhagem, mas de uma calma com uma resolução aterradora. Murmúrios atravessaram a multidão como fogo selvagem. É a esposa dele? Ela não está grávida. Meu Deus, ela veio. O sorriso de Adrien evaporou-se. Bianca enrijeceu ao lado dele, vacilando pela primeira vez naquela noite. Mas Isabelle não vacilou. Os saltos ecoaram no chão de mármore enquanto ela caminhava lentamente como se ali pertencesse. Porque pertencia. Não olhou para Adrien. Não reconheceu Bianca. Caminhou diretamente para frente, onde a gala estava prestes a começar, e entregou um envelope branco ao organizador do evento. O homem leu. Os olhos arregalaram-se. Olhou para ela, depois para Adrien, depois novamente para o envelope. Senhoras e senhores, balbuciou, batendo no microfone. Antes de começarmos o programa desta noite, temos uma atualização muito inesperada. A multidão inclinou-se. Isabelle virou-se para os encarar a todos. Já que todos estão aqui, disse ela, com a voz firme. Parece o momento perfeito para alguma verdade. Tirou da sua clutch uma pequena pen USB e entregou-a à equipa de audiovisuais. Em segundos, o ecrã gigante atrás do palco iluminou-se. Não com o vídeo promocional da gala, mas com imagens de câmaras escondidas de Adrien em quartos de hotel com Bianca, com outros, a rir, a gozar com Isabelle, a dizer que ela é apenas uma dona de casa. Grávida ou não, é uma seca do caraças. Arfadas encheram o ar. Bianca ficou branca como um fantasma. Adrien tentou avançar, mas Isabelle levantou a mão com calma. Não, disse ela friamente. A segurança bloqueou-lhe o caminho. Esta noite era suposto ser o teu grande momento, continuou ela. Por isso, achei que devias tê-lo. Luzes, câmara, ação. Depois virou-lhes as costas, a todos, e saiu do salão de baile, deixando para trás uma sala cheia de pessoas em silêncio absoluto e um homem muito poderoso completamente destruído. Porque o que ninguém sabia, ainda, era que Isabelle não era apenas uma esposa, não apenas uma mulher traída. Ela acabará de receber uma proposta que mudaria tudo. E Adrien Blake acabará de cometer o pior erro da sua vida. Isabelle Monroe nunca foi a mulher que se notava primeiro. Não era barulhenta, não exigia atenção, e nunca tentou ofuscar ninguém numa sala. Preferia estar atrás da câmara, não à frente dela. Aos 31 anos, carregava-se com a força silenciosa de quem passou por tempestades e aprendeu a manter-se de pé mesmo quando tudo dentro dela tremia.
Os seus olhos, um avelã suave que por vezes se tornava aço, guardavam mais histórias do que alguma vez contou em voz alta. Antes de se tornar a senhora Isabelle Blake, esposa do magnata tecnológico Adrian Blake, era apenas Isabelle, uma licenciada em literatura que ensinava escrita criativa a finalistas do secundário no Brooklyn. Amava as palavras, amava a forma como podiam ser armas e curativos ao mesmo tempo. O seu mundo era pequeno, simples, enraizado na rotina e em momentos significativos. Café de manhã, leituras de poesia às sextas-feiras, e longas chamadas telefônicas com a irmã Margot, que vivia do outro lado do país. Não perseguia fama. Não precisava de ser vista para se sentir validada. Tinha uma alegria serena, uma calma, e foi isso que atraiu Adrian a ela logo desde o início. Conheceram-se numa livraria, não numa festa glamourosa ou num evento de caridade de alto perfil, mas numa pequena livraria independente onde Isabelle folheava a seção de clássicos, passando os dedos por uma cópia gasta de Jane Eyre. Adrian, de jeans escuros e boné de baseball que mal escondia sua identidade, tinha acabado de entrar para evitar os paparazzi à porta de um restaurante próximo. Os seus olhos cruzaram-se quando ambos estenderam a mão para o mesmo livro, O Grande Gatsby. Foi tão clichê, que ambos se riram. Ele perguntou se ela era escritora. Ela respondeu, não, apenas alguém que gosta de ler sobre pessoas partidas que continuam a seguir em frente. Essa resposta ficou com ele. O que começou com café transformou-se em conversas até tarde, passeios no parque, escapadelas de fim de semana para o interior do estado de Nova York. Pela primeira vez, Adrian não se sentia um bilionário perseguido. Com Isabelle, sentia-se humano. E Isabelle apaixonou-se pelo homem por trás do império. O homem que citava Neruda e falava em construir escolas em bairros desfavorecidos. Ele ouvia. Fazia-a rir. Fez com que ela acreditasse no para sempre. Quando Adrian pediu em casamento, foi num momento silencioso. Apenas os dois, na varanda do hotel preferido, com vista para o rio Hudson. Não se ajoelhou. Apenas lhe pegou na mão, olhou-a nos olhos e disse, quero que a minha vida comece e acabe contigo. Foi tudo o que ela alguma vez sonhou. O casamento foi íntimo, não o circo que os mídia esperavam. Apenas família próxima e amigos. Ela usou o vestido vintage da mãe e levou margaridas, a sua flor preferida. Adrian prometeu-lhe o mundo, mas Isabelle nunca o quis. Só o queria a ele. No início, eram felizes. A vida deles não era perfeita, mas era deles. Faziam piqueniques no Central Park, viam documentários sobre temas obscuros em maratonas, e dançavam na cozinha às terças à noite. Adrian viajava, sim, mas voltava sempre. Trazia-lhe pequenos presentes de cada cidade que visitava. Um marcador de livros de Tóquio, um lenço de Milão, um postal da Islândia com uma nota. Mesmo aqui, estou a pensar em ti. E quando Isabelle descobriu que estava grávida, Adrian chorou. Pegou nela ao colo, rodou-a pelo apartamento, e prometeu que o bebê deles cresceria a saber o que era o verdadeiro amor. Chamou-lhe o segundo capítulo deles. Mas os capítulos mudam. O primeiro sinal foi subtil. Jantares falhados, chamadas sem resposta, sorrisos que não lhe chegavam aos olhos. Adrian deixou de perguntar sobre o dia dela. Chegava a casa a cheirar a um perfume que não era o seu, carregando um estresse que se recusava a nomear. Isabelle sentiu a mudança como uma corrente de ar num quarto fechado. Fria, não dita. Convenceu-se de que era a pressão da expansão, as exigências de gerir uma empresa de 1.000 milhões. Quis acreditar que ele estava apenas sobrecarregado. Quis acreditar no homem que lhe lia poesia na cama. Mas a verdade tem uma forma de subir à tona, por mais fundo que a enterres. Isabelle começou a notar coisas. Talões de sítios onde não tinha estado. Marcas de batom em botões de punho que não eram dela. E depois, numa noite, ao levantar o casaco do fato da lavandaria, encontrou um bilhete no bolso. Sem nome, apenas um beijo de batom e as palavras. A noite passada foi perfeita. Mesmo sítio para a semana? O coração dela não se partiu. Estalou em silêncio, como o lento rachar do gelo. Não o confrontou de imediato. Isabelle nunca foi a mulher que explodia. Precisava de saber toda a verdade. Então, observou, esperou, ouviu, e a cada dia tornou-se mais silenciosa. Mas por dentro, algo estava a mudar.
Ela não era apenas uma mulher traída. Era mãe. Protetora. E o seu silêncio não era fraqueza, era estratégia. Começou a documentar tudo. Contactou um advogado, abriu uma conta bancária separada, teve conversas com pessoas que Adrien não sabia que ela conhecia. Pessoas que o observavam por dentro, antigos assistentes, empregados insatisfeitos, contaram-lhe histórias, deram-lhe ficheiros. O homem que outrora dizia que não conseguia respirar sem ela, tentava apagá-la antes sequer do filho nascer. Mas Isabelle tinha um segredo também. Não era apenas a professora de literatura do Brooklyn. Era a única beneficiária do Monroe Trust, uma fortuna herdada do império farmacêutico do avô. Escolhera uma vida discreta. Escolhera trabalhar e viver sem alarde. Adrien nunca se preocupou com as finanças dela, nunca perguntou. Assumiu que era comum. E ela deixou-o pensar isso. Até agora. Estava farta de se esconder, farta de fingir ser pequena. Porque Adrien não a ia descartar como um acessório usado, e não a ia humilhar sem consequência. A mulher que ele pensava ter quebrado, estava apenas a começar. O Westmore Grand Hotel era mais do que um marco. Era um monumento ao poder, riqueza e legado. Localizado na esquina da Quinta Avenida com a Rua 57 Este, acolhera presidentes, realeza e ícones durante mais de um século. O salão de baile, uma maravilha do luxo do velho mundo, era forrado de molduras douradas e lustres de cristal massivos que pendiam do teto como chuva congelada. Cada centímetro do espaço exalava riqueza. Desde as cortinas de veludo aos pisos de mármore italiano tão bem polidos que refletiam os convidados como espelhos. Esta noite não era um evento qualquer. Era o baile anual da Fundação Blake Future Tech, a joia da coroa do calendário social nova-iorquino. Um espetáculo de $1.000 por prato. A gala era conhecida pelo seu Fausto e pela mostra cintilante de quem é quem na tecnologia, política, mídia e moda. Convites eram mais raros que opções de ações no IPO. Só a elite comparecia. E esta noite, pela primeira vez em 5 anos, esperava-se que Isabelle estivesse ausente. Não era vista em público desde que anunciara a gravidez, o que só alimentou os rumores. Alguns diziam que estava doente. Outros murmuravam que fora silenciosamente trocada por uma mulher mais jovem. Os cronistas sociais especulavam desenfreadamente, mas nenhum sabia a verdade. A verdade era que ela estava a observar, a esperar, a calcular. O salão brilhava com luz. As mesas longas de banquete estavam cobertas com toalhas personalizadas, bordadas com o logótipo da Fundação Blake em fio dourado. Arranjos florais imponentes em tons de rosa e creme coroavam cada mesa, rodeados por cartões com nomes escritos à mão em caligrafia. O ar transportava o aroma de rosas, champanhe, e algo subtilmente artificial. Ambição. Uma orquestra de 20 elementos tocava uma versão lenta de jazz. O cenário perfeito para o tilintar de flautas de cristal e conversas murmuradas sobre capital de risco, expansão global e doações políticas. Empregados de laço preto deslizavam entre os grupos com tabuleiros de hors d'oeuvres criados por um chefe com estrela Michelin trazido de Paris. No centro de tudo estava Adrien Blake, vestido com um smoking feito por medida, um relógio no pulso que valia mais do que um apartamento em Manhattan a brilhar sob as luzes. Parecia mesmo o rei do seu império, confiante, carismático, encantador ao ponto da intoxicação. Ao seu lado, Bianca Rosso, deslumbrante num vestido escarlate cortado para exigir atenção. O cabelo era uma cascata de caracóis suaves. O batom da mesma cor do vinho que sorvia delicadamente enquanto procurava câmaras com o olhar. Bianca não era tola. Trabalhará arduamente para aquele momento. Subir na sociedade exigia mais do que beleza. Exigia timing, precisão, e uma disposição para pisar pescoços com um sorriso. E esta noite, acreditava ter vencido. Estava no braço de Adrien, no seu mundo, a ser apresentada aos seus aliados e investidores, ao seu círculo íntimo. Já não era o segredo, ou assim pensava. Na extremidade oposta do salão erguia-se um palco massivo com uma escadaria grandiosa ladeada por ecrãs gêmeos que mostravam uma montagem cuidada dos esforços caritativos da Blake Future Tech. Programas de robótica em escolas desfavorecidas, subsídios de energia solar em países em desenvolvimento, e bolsas para estudantes de STEM. Era tudo muito nobre, muito polido, e muito estratégico. Adrien ia discursar às 20h30.
Todas as luzes da sala tinham sido desenhadas para o destacar exatamente nesse momento. Um sinal digital do diretor de iluminação faria a sala escurecer subtilmente, focando toda a atenção no púlpito ao centro do palco. Bianca imaginava-se ali ao lado dele, a sorrir, talvez até de mãos dadas enquanto ele anunciava uma nova iniciativa. Mas então as luzes mudaram mais cedo. Não. Isabelle não caminhava como uma mulher humilhada. Caminhava como se fosse dona do edifício. O seu vestido, um suave tom marfim com uma capa fluida que a seguia como fumo, era feito por encomenda, costurado à mão por um ateliê parisiense conhecido apenas pelos ultra-ricos. O cabelo estava apanhado num elegante coque. Os brincos, Cartier vintage. Cada centímetro dela gritava elegância, força e renascimento. Movia-se devagar, deliberadamente, cada passo ecoando no mármore como uma contagem decrescente. A barriga era visível, sim, mas não a tornava frágil. Tornava-a poderosa, inquebrável. Parou em frente ao palco e entregou um envelope selado ao coordenador do evento. Depois, sem dizer uma palavra, virou-se para a multidão. Sem tremores, sem lágrimas, apenas um olhar tão calmo que assustava. A mão de Bianca apertou com mais força a taça de champanhe. Adrien avançou um passo, mas Isabelle levantou ligeiramente a mão, apenas o suficiente para o deter. Não está noite. O ecrã atrás dela tremeu. A montagem da filantropia desapareceu, substituída por imagens brutas, sem edição, privadas. A sala mergulhou num silêncio atônito. O gala da Fundação Blake, um evento criado para celebrar o sucesso, acabará de se tornar o marco zero para a destruição de uma imagem pública. E Isabelle, ela não veio para chorar. Veio para recuperar tudo. Adrien Blake nem sempre foi o vilão na história de Isabelle. Houve um tempo em que ele era o seu mundo inteiro. O homem que lhe sussurrava sonhos ao ouvido, que pintava o futuro como um mural de esperança e paixão. Mas o tempo, o poder e o ego revelaram algo mais escuro por baixo do seu exterior carismático. E esta noite, com o mundo a assistir, a máscara tinha finalmente caído. Para o público, Adrien era um gênio, um bilionário da tecnologia que construiu uma das plataformas de inteligência artificial mais influentes do mundo. Os investidores chamavam-no visionário. As revistas rotulavam-no de rei de Silicon Valley. Era polido, articulado, e caminhava com a confiança de quem sabia que todos queriam um pedaço dele. Mas atrás de portas fechadas, Adrien era um homem viciado em ser adorado. Não traía por falta de amor. Traía porque ansiava por controlo. Isabelle não viu isso logo no início. Nos primeiros anos do casamento, ele era atencioso, generoso, cuidadoso. Mas à medida que a empresa crescia, à medida que as manchetes se multiplicavam e o dinheiro jorrava, Adrien passou a ver o casamento como um detalhe na sua narrativa, e não como alicerce. Deixou de a apresentar como sua esposa nos eventos corporativos. Tornou-se apenas Izzy em menções passageiras, uma nota de rodapé. Quando engravidou, ele sorriu para as câmaras, posou com a mão na barriga dela, mas em casa estava sempre ocupado demais. E então surgiu Bianca. Bianca Russo era tudo o que Adrien achava que merecia. Um espelho do seu ego. Estonteante, sedutora, estrategicamente ambiciosa. Uma mulher que não se limitava a jogar o jogo, ela reescrevia as regras. Ex-modelo com fama de reinvenção, tinha desfilado nas passarelas muito antes de se virar para o PR, e depois, para os braços de homens poderosos com lealdades frágeis. Bianca entrou na órbita de Adrien num cimeira tecnológica em Miami. Estava a gerir relações com a imprensa para uma empresa rival. Fez um movimento ousado, interrompendo a conversa dele com um comentário sarcástico sobre o último produto da sua empresa. A maioria das mulheres flertava. Bianca desafiava. Adrien ficou intrigado. O caso começou inocente. Uma bebida no bar do hotel depois do evento, uma boleia partilhada para o aeroporto. Mas Bianca sabia exatamente o que fazia. Não lhe perguntava sobre o trabalho. Perguntava como era carregar tanto poder. Chamou o gênio. Disse que Isabelle não parecia capaz de lidar com um homem como ele. Adrien resistiu no início, mas a admiração era sua droga, e Bianca servia-a em doses letais. Em poucos meses, o relacionamento evoluiu de encontros ocasionais para um caso completo. Adrien comprou-lhe um Penthouse em Tribeca,
um Porsche que ela nunca conduziu, e um cartão de crédito sem limite para despesas pessoais. Ela usava-o para vestidos de alta costura, fins de semana em spas e joias de designer. Tudo pago pela mesma empresa que Isabelle tinha ajudado silenciosamente a construir. E Adrien convenceu-se de que não fazia mal. Isabelle estava grávida. Estava sempre cansada. Ele, sempre cansado, emocional, distraído. Convencia-se de que ela não entenderia a pressão que ele enfrentava. Bianca, por outro lado, fazia-o sentir-se vivo, poderoso, desejado. Não traiu apenas em segredo. Começou a construir um futuro sem Isabelle. Removeu o nome dela de certos fundos empresariais, atribuiu advogados para estudar estratégias de proteção de ativos no caso de divórcio, abordou discretamente agências de RP para preparar uma transição de imagem. O plano era claro. Publicamente, continuaria o marido amoroso até depois do nascimento do bebê. Depois, criaria uma narrativa de separação por diferenças irreconciliáveis. Bianca ficaria nos bastidores, até deixar de estar. Mas Adrien não sabia que Isabelle já estava a juntar as peças. Não sabia do localizador que ela colocou no carro, nem do gravador de voz no apartamento, nem do detetive privado que ela contratou em segredo, que agora tinha pastas, centenas de páginas de provas condenatórias. Não sabia que Isabelle passará os últimos 3 meses a preparar a sua saída, e a queda pública dele. E esta noite, de pé diante da multidão que o elogiava, o legado de Adrien estava por um fio. Bianca, com toda a sua pose, não estava preparada para a exposição. Estava habituada a mover-se nas sombras, a ser o segredo. Ver Isabelle comandar a sala levou ao pânico. Isso não fazia parte do plano. Adrien prometera-lhe que Isabelle ficaria escondida, que era fraca, emocional, uma mulher que não lutava. Bianca sorriu com desdém quando viu Isabelle entrar, visivelmente grávida, de cabeça erguida. Mas à medida que as imagens passavam nos ecrãs, Adrien a rir-se na cama, a troçar da esposa, a gabar-se de como a mantinha na ignorância enquanto construía a vida real, a expressão de Bianca mudou. O sorriso desvaneceu-se. A sala começou a virar. Investidores trocavam olhares. Políticos que minutos antes apertavam a mão de Adrien, recuaram. Patrocinadores cochichavam com assessores. Alguns convidados levantaram-se e saíram. O mundo de Adrien estava a ruir. Tentou falar, avançar para o microfone, mas o coordenador do evento, que acabará de receber uma liminar do advogado de Isabelle, abanou a cabeça. Não tem autorização para subir ao palco, disse. Por ordem judicial, este espaço está agora protegido. Bianca virou-se para Adrien, olhos arregalados. O que é que se está a passar? Sibilou. Adrien não respondeu. Porque, pela primeira vez em muito tempo, não tinha resposta. O predador tornará-se o espetáculo. E a mulher que ele julgava fraca, agora segurava a trela. A sala fervilhava de incredulidade à medida que os últimos segundos das imagens desapareciam do enorme ecrã atrás de Isabelle. Os suspiros, os murmúrios, os flashes dos telemóveis a capturar tudo. Cada segundo era uma facada no império cuidadosamente curado de Adrien Blake. Mas a verdadeira destruição ainda nem começara. À medida que as luzes voltavam, Adrien deu um passo em frente, maxilar tenso, suor a formar-se na têmpora. Isto é manipulação, balbuciou, tentando ganhar terreno. Está tirado do contexto. Mas Isabelle virou-se para ele com uma calma tão gelada que silenciou a sala mais depressa do que qualquer grito. A sala mudou. A empatia agora dirigia-se para ela. Rostos antes cheios de mexerico olhavam-na com respeito silencioso. A esposa discreta, a mulher invisível, tornará-se a pessoa mais poderosa na sala. E então aconteceu. Bianca, incapaz de suportar a mudança de atenção, soltou um comentário alto o suficiente para os mais próximos ouvirem. Devias agradecer-me. Na verdade, fui eu que lhe dei um motivo para acordar finalmente. As palavras pairaram no ar como ácido. Isabelle virou-se lentamente. Obrigar-me a agradecer, repetiu, a voz quase num sussurro. Achaste mesmo que devia agradecer-te? Desceu do pequeno palco e caminhou em direção a Bianca. Não com raiva, mas com uma fúria elegante que só uma mulher traída sabe usar. Não és a primeira mulher a deitar-se com um homem casado, Bianca.
E infelizmente, não serás a última. Mas o que te torna patética é teres achado que ser escolhida te tornava poderosa. Não és poder. És um acessório. Uma distração temporária. Uma história que ele vai reescrever assim que encontrar uma versão mais jovem de ti. O sorriso de Bianca vacilou. Adrien estendeu a mão para o braço de Isabelle. Já chega, murmurou, a voz baixa, suplicante. Por favor, vamos conversar. Ela afastou o braço com firmeza. Oh, vamos conversar, disse ela, acenando na direção das portas duplas atrás do salão. No tribunal. Foi então que tirou o golpe final. Da clute, retirou um envelope e entregou-lhe à frente de todos. Estes são os papéis do divórcio, anunciou ponto assinado, entregue, com efeito imediato. Suspiros audíveis encheram a sala. Adrien olhou para o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Depois viu o brasão dourado no canto. O fundo fiduciário da família Monroe. Os olhos dele arregalaram-se. O que é isto? Perguntou, a voz a baixar. De onde? Tu, o quê? Nunca te preocupaste em saber quem eu era antes de me conheceres, disse ela, dando um passo atrás. Nunca quis o teu mundo, Adrien. Nunca precisei do teu dinheiro. Mas agora, vou recuperar tudo o que te ajudei a construir. E acredita, a minha equipa jurídica faz a tua parecer de estagiários. Ele tentou falar, mas ela já se virava. Os seguranças colocaram-se entre eles, por ordem dela. À medida que caminhava em direção à saída, aplausos começaram a ecoar pela multidão. Primeiro hesitantes, depois crescendo, mais fortes, mais altos. Até mesmo aqueles que um dia beijaram o anel de Adrien agora aplaudirem a mulher que ele tentou apagar. Bianca, com o rosto vermelho de fúria, virou-se para Adrien. Disseste-me que ela era fraca, sibilou. Disseste que ela não ia lutar. Adrien não disse nada. Porque agora compreendia. A mulher que ele traiu não era fraca. Ela tinha se contido. Fora do salão, sob a cobertura da entrada principal do hotel, Isabelle entrou para dentro de um SUV preto à sua espera. A porta foi aberta por um homem elegantemente vestido. O seu novo advogado. Um dos mais implacáveis da cidade. Fez bem, disse ele simplesmente. Ela acenou com a cabeça, respirando fundo pela primeira vez naquela noite. Dentro dela, o bebê mexeu levemente. Como se também soubesse que tinham vencido algo naquela noite. Isabelle olhou pela janela escurecida enquanto o carro se afastava. O Westmore era agora apenas um edifício no espelho retrovisor. Um lugar onde tinha sido humilhada e onde dera o primeiro passo para se tornar algo completamente diferente. Ela não estava apenas a recuperar a dignidade. Estava prestes a reescrever toda a história. O SUV deslizava pela noite da cidade como um fantasma. Mas por dentro, Isabelle sentia tudo. O coração não batia forte. Estava dormente. As mãos pousadas no colo, os dedos entrelaçados frouxamente, como se nem o corpo soubesse como se agarrar a mais nada. Os aplausos, as luzes, os suspiros. Tudo isso desvanecia agora, a recuar por trás do nevoeiro que se instalou na sua mente no momento em que saiu daquele salão de baile. O advogado disse algo. Ela não ouviu. Apenas acenou. O condutor entrou na garagem subterrânea de um prédio de apartamentos de luxo na Central Park West. Isabelle tinha se mudado do penthouse dos Blake 2 semanas antes, silenciosamente, estrategicamente, para um apartamento mobilado arrendado pelo fundo fiduciário da sua família sob uma LLC privada. Era moderno, elegante e dolorosamente vazio. Ela entrou. No momento em que a porta se fechou atrás dela, o silêncio rugiu. Tirou os saltos devagar. Os pés doíam-lhe. As costas pulsavam com o peso da gravidez. Mas o rosto permanecia imóvel, sereno, demasiado imóvel. O vestido que usará, a alta costura feita à medida que virara a cabeça as horas antes, agora parecia sufocante. Despiu-o, deixando-o cair no chão. Ficou ali, de roupa interior, a encarar o reflexo na janela escura. As luzes da cidade brilhavam lá fora, tão vivas, tão alheias. Ela parecia uma estranha. Uma mulher que acabará de reduzir o próprio casamento a cinzas. Uma mulher que carregava um filho rumo a um futuro sem mapa. E então, finalmente, as lágrimas vieram. Não foram altas. Não foram dramáticas.
Apenas um lento e doloroso escorrer dos cantos dos olhos, descendo pelas faces, formando poças na clavícula. Ela não soluçava. Chorava em silêncio, como quem lamenta algo sagrado que morreu. O amor, a lealdade, o sonho. Sentou-se à beira da cama. Enfiou o rosto nas mãos. O corpo todo tremia, não por fraqueza, mas pelo peso absoluto de tudo. A traição, a encenação, as consequências. Planeou cada movimento durante meses. Mas agora que estava feito, agora que o mundo tinha visto a verdade, já não havia mais nada a planear. Apenas o luto. Horas passaram. Talvez uma. Talvez 3. Estava deitada na cama, de lado, mãos sobre a barriga. Desculpa, sussurrou ao filho por nascer. Desculpa. Mesmo. Desculpa por escolher o homem errado. Desculpa por não ter saído mais cedo. Desculpa por ter acreditado que o amor, por si só, podia bastar. Lembrou-se dos primeiros dias com Adrien. Panquecas ao domingo de manhã. As vozes parvas dele a ler-lhe livros. A forma como ele a olhava, como se fosse a única mulher no mundo. Agarrou-se a essas memórias como boias de salvação. E depois odiou-se por isso. Porque esse homem tinha desaparecido. Ou talvez nunca tivesse existido. Na manhã seguinte, a luz do sol atravessava as cortinas. Isabelle não se mexeu. O telefone vibrava com chamadas não atendidas, mensagens, manchetes. A irmã, Margot, tinha ligado 3 vezes. Havia mensagens do advogado, de meios de comunicação, de desconhecidos. Ela não abriu nenhuma. Ficou ali, ainda dormente, até que o enjoo chegou. Correu para a casa de banho, vomitando no lavatório, lágrimas nos olhos. A gravidez tinha sido controlável até então. Mas o estresse, puro, profundo, ossudo, estava a reescrever cada célula do seu corpo. Quando saiu, o reflexo no espelho assustou-a. A pele pálida. Os olhos inchados. O cabelo uma confusão. A mulher que a encarava não era a mesma que silenciara um salão na noite anterior. Estava exausta. Vazia. Sentou-se na borda da banheira, as pernas a tremer, e perguntou-se: o que vem agora? Sem mais Adrien. Sem mais fingimentos. Sem mais rede de segurança. Estava prestes a tornar-se mãe solteira. Publicamente. Infamemente. E não fazia ideia de como começar. Mais tarde, nessa tarde, Margot apareceu sem avisar. Não bateu. Usou o código que Isabelle lhe dera meses antes, quando começou a suspeitar que algo estava errado. Encontrou a irmã ainda na cama, luzes apagadas, telefone virado para baixo na mesa de cabeceira. Margot não disse nada ao início. Apenas se sentou ao lado dela e pousou uma mão nas costas de Isabelle. Ela não se mexeu. Passados minutos, sussurrou. É como se já não soubesse quem sou. És alguém que sobreviveu. Isabelle abanou a cabeça. Não parece. Margot olhou em volta. O caos, a escuridão, o luto. E soube que Isabelle precisava de tempo. Mas também precisava de ser lembrada. Lembras-te quando éramos pequenas? Disse ela com doçura. Quando o pai nos deixou. Tinhas 9 anos. Pegaste na minha mão e disseste que íamos ficar bem. Planeaste como cuidaríamos da mãe. Sempre foste a forte. Não me sinto forte. Não tens de ser agora. Mas voltarás a ser. Isabelle não respondeu. Apenas olhou o teto, a imaginar como se reconstrói uma vida a partir de cinzas. Nessa noite, finalmente pegou no telefone. Havia centenas de notificações. O nome dela estava a ser tendência. As manchetes variavam entre o sensacionalismo e a compaixão. Clicou num artigo. Esposa grávida confronta bilionário da tecnologia em gala e apresenta pedido de divórcio no meio do evento. Outro. Isabelle Monroe, de parceira silenciosa a jogadora de poder. Havia artigos de opinião, análises, elogios, críticas. Mas o que mais lhe chamou a atenção foram as mensagens de outras mulheres. Desconhecidas. Algumas escreveram: "Deste-me coragem". Outras contaram histórias de traição, desgosto, sobrevivência. Uma mensagem dizia simplesmente: "Obrigada por não ficares em silêncio". Ficou a olhar para essa mensagem muito tempo. E então algo mudou.
Pequeno, quase imperceptível, mas real. Uma centelha. Sentou-se devagar, limpou o rosto, e pela primeira vez em 2 dias, abriu as cortinas. A luz inundou. Ela não estava curada. Nem perto. Mas também não tinha acabado. E algures bem dentro de si, por baixo da dor, do cansaço, do desgosto, sentiu o início de outra coisa. Determinação. A chuva começou suavemente naquela manhã. Não em torrentes. Não de forma dramática. Apenas gotas constantes, ritmadas, contra as janelas do apartamento de Isabelle. Ela estava descalça na cozinha, uma mão sobre a barriga, a outra em volta de uma chávena quente de chá. Não ligou às notícias. Não precisava. Já sabia que o rosto dela estava em todo lado. A mulher que expôs o marido bilionário numa gala. A esposa traída. O símbolo de desafio. Mas havia uma coisa que o mundo ainda não sabia. A parte que ela mantivera escondida durante anos. Até agora. Tudo começou com uma chamada. Daquelas que fazem o coração saltar. Não de medo, mas de prontidão. Conhecia bem o número. Conhecia a voz que atendeu ao segundo toque. Miss Monroe, disse a mulher, precisa e profissional. Está tudo pronto. Isabelle respirou fundo. Libertem. Num arranha-céus a apenas 7 quarteirões dali, uma firma de RP lançou a primeira vaga de histórias. Não foi uma fuga. Foi uma revelação. As manchetes atingiram como um terremoto. Isabelle Monroe, herdeira de império multibilionário, quebra o silêncio. A mulher por trás da máscara. A ex-esposa de Adrian Blake é mais poderosa do que ele alguma vez soube. O legado Monroe. Isabelle regressa para reclamar o seu lugar no mundo dos negócios. O artigo detalhava o que ninguém no mundo de Adrian alguma vez se preocupou em perguntar. De onde vinha Isabelle? Quem ela realmente era? E por que razão o seu silêncio tinha sido o maior erro estratégico da carreira dele? Nascida Isabelle Rowan Monroe, era a única filha de Harrison Monroe, o recluso magnata dos mídia que construíram dos conglomerados de legado mais influentes da América. Um homem cujo nome raramente aparecia nas manchetes, mas cujo dinheiro movia presidentes. A infância dela foi de privilégio, envolta em privacidade, colégios internos, casas de verão, guarda-costas, aulas de etiqueta. Mas nunca quis aquela vida. Aos 17 anos, implorou ao pai para viver simplesmente, estudar literatura, ensinar, ser normal. Ele aceitou com uma condição: se partisse, deixava tudo. Sem herança. Sem títulos. Apenas o nome. E assim foi durante mais de uma década. Isabelle viveu sem tocar um cêntimo da fortuna da família. Construiu a vida nos seus próprios termos. Ensinou. Amou. Casou-se com um homem que nunca perguntou de onde ela vinha. E quando conheceu Adrian, manteve-se assim. Não por vergonha. Mas porque queria ser escolhida por quem era, não pelo que tinha. Mas agora as regras tinham mudado. Adrian Blake, o homem que a ridicularizara por ser apenas uma professora, estava prestes a descobrir que casara com mais poder do que alguma vez sonhou possuir. E pior, tinha tentado destruir a única pessoa que podia acabar com ele com um único comunicado de imprensa. À medida que a notícia se espalhava, o efeito dominó começou de imediato. Membros do conselho da Blake Future Tech marcaram reuniões de emergência. Acionistas exigiram esclarecimentos. Analistas financeiros reviram previsões. O homem que se orgulhava de ser self-made enfrentava agora a ira de um nome maior, mais antigo, e mais respeitado que o seu. E no centro de tudo, estava Isabelle. Calma. Calculista. Preparada. Nessa tarde, encontrou-se com a equipa jurídica do Fundo Monroe num clube privado em Manhattan. A sala, revestida a mogno e banhada pela luz da tarde, estava cheia de advogados, consultores financeiros, e um homem num fato azul marinho cujo porte silenciava até os executivos mais veteranos. Chamava-se William Langston. Tinha sido o principal estratega do pai dela durante mais de 20 anos. Tenha certeza? Perguntou ele, olhando para os documentos à sua frente. Isabelle acenou. Quero regressar ao conselho. Está a reclamar o seu lugar na Monroe Global. Estou. Ele estudou-a por um momento. Depois sorriu. O seu pai ficaria orgulhoso. Não estou a fazê-lo por ele, respondeu ela. Estou a fazê-lo por mim.
E por esta criança. Ela pousou a mão sobre a barriga. Langston acenou com a cabeça uma vez. Então vamos começar. Os dias seguintes foram um turbilhão. Jornalistas acamparam à porta do prédio. Ex-colegas entraram em contato com pedidos de desculpa. Ofertas inundaram a sua caixa de entrada. Entrevistas, parcerias de marca, colaborações. Ela recusou a maioria. Não estava interessada em fama. Queria poder. Poder silencioso. Estratégico. Adrien ligou uma vez. Ela deixou tocar e enviou diretamente para o voicemail. Ligou outra vez. E outra. Finalmente, uma mensagem. Precisamos de conversar. Por favor. Eu não sabia. Ela bloqueou o número. Ele já não merecia saber de mais nada. No fim da semana, Isabelle comprou silenciosamente uma participação maioritária num dos principais fornecedores da Blake Future Tech. Contratou 2 ex-executivos da empresa de Adrien. Ela não estava apenas a reconstruir a sua vida. Estava a posicionar-se para entrar no mundo dele e remodelá-lo por completo. Mas o que chocou todos não foi apenas a sua fortuna. Foi o seu timing. 2 dias depois, no Women in Business Summit realizado no Conrad Hotel, Isabelle fez uma aparição surpresa. Subiu ao palco com um fato branco feito à medida, cabelo apanhado para trás, postura régia. A audiência levantou-se em pé. Quando os aplausos cessaram, ela inclinou-se para o microfone. Durante anos, escolhi viver nos bastidores, disse. Escolhi o amor em vez do legado, o silêncio em vez dos holofotes. Mas quando alguém tenta silenciar-te, tenta apagar o teu valor, é aí que te lembras de quem és. Fez uma pausa. Sou Isabelle Monroe. Não sou apenas a ex-mulher de alguém. Sou a próxima CEO da Monroe Global Media. A sala explodiu. Essa noite, sentada sozinha no seu apartamento, observando as luzes da cidade a cintilar lá embaixo, Isabelle colocou as 2 mãos sobre a barriga e sussurrou. Já não estamos apenas a sobreviver. Estamos a liderar. Nas reuniões, já não se sentava em silêncio nos cantos. Liderava. Desafiava. Fazia perguntas que mais ninguém ousava. Executivos seniores, que antes a descartavam como a esposa daquele tipo da tecnologia, agora corriam para se preparar para sua mente afiada e implacável. Ela falava pouco, mas quando fazia, todos ouviam. E o mundo reparou. Os artigos voltaram a aparecer. A ascensão de Isabelle Monroe, da esposa traída titã da indústria. Ela não está apenas de volta, está na frente. Até revistas de moda repararam. Isabelle Monroe está a redefinir o poder no vestir. Dizia a legenda por baixo de uma foto sua sair de um carro preto com trench coat caramelo e óculos de sol. O rosto da elegância e da vingança. Mas Isabelle não estava interessada em moda nem em fama. Estava a construir. Cada movimento era agora deliberado, estratégico. Começou a adquirir participações silenciosas em várias startups de inteligência artificial, empresas das quais o império de Adrien dependia, mas que ele nunca se preocupou em vigiar. Ela não fazia alarido. Não se vangloriava. Apenas posicionava as suas peças de xadrez. E a cada dia, a sua confiança crescia. Parte vinha da clareza, de finalmente ver a sua vida e o seu valor sem o filtro da sombra de Adrien. Mas outra parte vinha das pessoas que agora a rodeavam. Margot, a irmã, tornará-se a sua conselheira mais próxima. Onde Isabelle era contida e precisa, Margot era ousada e destemida. Juntas, eram uma equipa formidável, cérebro e fogo. Faziam reuniões em conjunto, trabalhavam até tarde, e criavam uma estratégia que homem nenhum conseguia prever. A sua equipa jurídica, antes encarregue apenas do divórcio, agora operava como um verdadeiro escudo corporativo, protegendo os ativos, negociando contratos, expandindo a influência. Ela também começou a ver uma terapeuta. Discretamente. Não porque estivesse partida, mas porque queria compreender a sua própria história por completo. Fazer as pazes com a traição. Escrever o próximo capítulo sem que o ressentimento turvasse a visão. Mas a mudança mais poderosa. A mentalidade. Isabelle já não se via como uma mulher deixada para trás. Via-se como uma mulher que escolheu ir embora. E essa diferença mudava tudo.
Num summit privado para investidores em Aspen, foi convidada para um painel sobre liderança ética na tecnologia. A audiência estava cheia de CEOs, gestores de fundos e jornalistas. Adrian Blake sentava-se na primeira fila. Era a primeira vez que estavam na mesma sala desde a gala. Ele estava diferente. Cansado. Mais magro. O brilho apagado. O homem que a desvalorizara teve de assistir à sua ascensão, mais alta do que ele alguma vez imaginou. Quando Isabelle subiu ao palco, os aplausos foram estrondosos. Usava uma blusa de seda preta enfiada numa saia branca de cintura alta. Joias mínimas. E aquela confiança. A sua armadura. O moderador virou-se para ela. Miss Monroe, dada sua perspectiva única, qual diria que foi a lição mais importante deste último ano? Isabelle nem pestanejou. Que ninguém pode tirar-te o poder sem a tua permissão. Eu costumava pensar que o silêncio me tornava forte. Que sacrificar-me pelos que amava era nobre. Mas o silêncio não é força. É sobrevivência. E eu acabei de sobreviver. Houve uma pausa. Depois, uma ovação de pé. Adrian não se levantou. Mas também não desviou o olhar. Após o painel, aproximou-se discretamente. Mudaste, disse ele, em voz baixa. Não, respondeu ela. Apenas deixei de encolher. Ele abriu a boca, talvez para pedir desculpa, talvez para se justificar. Mas Isabelle já se virava para sair. Desejo-te paz, Adrian, disse por cima do ombro. Mas não fazes parte do meu futuro. Não olhou para trás. Porque os olhos dela estavam fixos em algo muito maior. A sua transformação não era apenas sobre imagem. Nem sobre vingança. Era sobre assumir a posse do passado, da dor, do poder. E agora? Agora ela era imparável. Era o evento tecnológico mais aguardado do ano. O Zenith Innovation Summit, realizado anualmente em Silicon Valley. Era onde nasciam ideias bilionárias, onde nasciam lendas. Todos os que importavam no mundo da tecnologia estavam lá. CEOs, capitalistas de risco, magnatas dos mídia, representantes governamentais. E era também a primeira vez, em 10 anos, que a Monroe Global e a Blake Future Tech partilhavam o mesmo palco. Mas só um nome estava nos lábios de todos os convidados. Isabelle Monroe. Rumores circulavam há semanas sobre as suas aquisições silenciosas, a sua influência crescente, o discurso agendado para abrir o summit. Mas ninguém esperava o que ela tinha preparado. Nem mesmo Adrian Blake. Ele tentará recuperar a sua narrativa após o escândalo da gala. Contratou uma firma de RP de crise. Deu entrevistas ensaiadas. Sorria para capas de revistas. Mas as ações caíram, literal e figurativamente. Os clientes estavam nervosos. Os investidores frios. E o pior, Isabelle tornará-se símbolo de tudo o que ele não era. Serena. Honesta. Poderosa. Adrian, claro, recebeu convite para o summit. Mas este ano, já não era o orador de abertura. Essa honra foi dada a Isabelle. Os organizadores alegaram que foi por aclamação popular. Ele disse a si próprio que não se importava. Estava a mentir. No dia do summit, o auditório fervilhava. Câmaras por todo lado. Transmissões ao vivo a rolar. Isabelle subiu ao palco com um fato azul meia-noite que cintilava subtilmente sob as luzes. Os saltos marcavam o ritmo. Acenou ao público que se levantava antes mesmo de ela dizer uma palavra. Atrás dela, o ecrã acendeu-se com um título ousado. Quando impérios esquecem quem os construiu. Ela sorriu levemente. Depois começou. Estou aqui hoje não apenas como líder, disse, mas como alguém que viu impérios erguerem-se e viu o que acontece quando os que têm poder esquecem quem esteve ao lado deles quando ainda não havia nada. A audiência silenciou. Esta indústria vive de disrupção, continuou. Mas às vezes, a disrupção não é um novo produto, nem uma nova plataforma. Às vezes, é a coragem de ir embora, de falar, de reconstruir. As palavras ecoaram. Investidores acenavam com a cabeça. Jornalistas escreviam furiosamente. As câmaras aproximavam-se. Mas não estou aqui só para falar, disse ela. Estou aqui para anunciar uma parceria que vai mudar tudo. O ecrã mudou. Um novo logótipo apareceu.
Uma fusão elegante entre a Monroe Global e outra firma poderosa de inteligência artificial. Suspiros ecoaram pela sala. A empresa em questão, um dos maiores ex-parceiros da Blake Future Tech, Isabelle adquirira-a totalmente, silenciosamente, legalmente, brilhantemente. E agora anunciava um concorrente direto à plataforma central de Adrien. Mais elegante, mais inteligente, guiado por ética. Seria lançado em 6 semanas. Já com apoio de grandes instituições. Já escolhido por empresas da Fortune 500. Adrien, sentado ao centro do auditório, empalideceu. Era um golpe fatal, embrulhado em graça. Mas Isabelle não tinha acabado. Virou-se novamente para o ecrã. Antes de terminar, disse: acho que é hora de todos assumirmos responsabilidade. Não só nos negócios, mas na forma como tratamos quem acredita em nós. O ecrã reproduziu novamente. Desta vez, não era um vídeo corporativo. Era uma filmagem de segurança de uma reunião de conselho de meses atrás. A voz de Adrien era inconfundível. A rir. A menosprezar Isabelle. A chamá-la de peso morto. A gabar-se de que ela nunca veria chegar. O público congelou. Isabelle deixou o silêncio pairar. Depois olhou diretamente para a câmara. Para as mulheres que estão a ver isto, disse. Para todos os que já foram subestimados, manipulados, apagados em silêncio. Isto é para vocês. Vocês não estão loucos. Vocês não são fracos. E o vosso silêncio não é obrigatório. Aplausos estrondosos. A ovação de pé durou 1 minuto inteiro. Adrien não se mexeu. Tinha sido desmantelado publicamente. Não com raiva. Não com caos. Mas com elegância, estratégia e verdade. Após o summit, Isabelle não permaneceu. Saiu pelos bastidores, rodeada pela sua equipa, entrando para um SUV preto à espera. No momento em que a porta se fechou, ela expirou lentamente, olhando para os flashes das câmaras. Correu tudo como planeado, disse o conselheiro. Isabelle acenou. Melhor do que imaginei. O telemóvel vibrou. Uma mensagem do advogado. Transferência final de ativos confirmada. Você agora detém maioria dos direitos de voto no Conselho Consultivo da Blake Future Tech. Ela sorriu, não por vingança, mas por vitória. Semanas depois, Adrien foi forçado a demitir-se como CEO da sua própria empresa. Os acionistas perderam confiança. O conselho decidiu por unanimidade. A confiança pública desaparecera. Isabelle não o substituiu diretamente. Nomeou outra pessoa. Jovem, diversa, visionária. Alguém que realmente se importava com inovação e ética. Ela provou o seu ponto. Não destruindo a empresa de Adrien, mas mostrando que não precisava de se tornar ele para vencê-lo. Construiu algo melhor, mais estável, mais respeitado. Naquela noite, Isabelle organizou uma gala privada. Foi íntima, elegante. Apenas os apoiantes e colaboradores mais leais foram convidados. Ela estava no centro da sala, taça de champanhe na mão, a barriga agora proeminente sob um vestido de seda suave. Uma convidada aproximou-se. Uma jornalista de uma publicação de renome. Mudaste completamente o panorama em menos de 6 meses. Disse. O que vem a seguir? Isabelle não hesitou. Criei este bebê. Respondeu. E elevei a fasquia. Do outro lado da sala, Margot ergueu o copo com um sorriso orgulhoso. Tinham feito aquilo juntas. E Adrien nunca teria a oportunidade de reescrever a história. Porque Isabelle Monroe já a tinha publicado. E o mundo devorou cada palavra. Na manhã do seu chá de bebê, tudo estava calmo, pacífico, quase surreal. Aquela espécie de silêncio que chega depois da tempestade, não antes. Isabelle estava na varanda da sua nova propriedade no Vale do Hudson, observando a luz do sol a dançar sobre o lago. Uma brisa suave movia as árvores. E, pela primeira vez em meses, ela sentiu-se parada. O último ano reconfigurou-lhe a vida de formas que nunca teria imaginado. Traição, colapso, ressurreição, poder. Cada fase descascou uma camada, revelando não alguém novo, mas alguém que sempre lá estivera, à espera de ser reivindicada. A sua história tornará-se viral há meses.
Milhões assistiram ao vídeo do seu discurso no Zenith Summit. Memes, tweets, artigos de opinião inundaram a internet. Alguns chamaram-lhe ícone feminista. Outros, a tempestade silenciosa do mundo dos negócios. Mas nada disso importava tanto quanto as mensagens que recebeu de mulheres que nunca conheceu. Mães solteiras, professoras, COR, sobreviventes. Deste-me força. Lembraste-me quem eu sou. Deixei-o depois de ver a tua história. Essas mensagens significavam mais do que ações ou manchetes. Eram o verdadeiro legado. Não a vingança. Não a fama. O impacto. Dentro da casa, os convidados começaram a chegar. Família, amigos próximos, mulheres em quem confiava. Sem paparazzi. Sem jornalistas. Apenas quem esteve com ela quando tudo desabou. Margot arranjava flores no átrio, com a sua energia vibrante de sempre. Sabes, brincou, a maioria das pessoas não usa alta costura no próprio chá de bebê. Isabelle sorriu, alisando suavemente o vestido lilás claro. Que falem. E vão, respondeu Margot, aproximando-se para ajustar o colar dela. Mas desta vez, vão dizer, ela fez parecer fácil. Riram-se juntas. Aquela gargalhada profunda e curativa que só irmãs partilham depois de sobreviverem ao inferno. À medida que a celebração avançava, Isabelle fez questão de falar com cada convidado. Aceitou os votos de felicidades com gratidão, os elogios com elegância. Mas, quando se levantou para fazer um breve brinde, a sala inteira caiu em silêncio. Fui chamada de muitas coisas este ano. Começou. Esposa. Vítima. Milionária. Riu. Mas nenhum desses rótulos significa tanto quanto aquele que estou prestes a receber. Mãe. A voz não tremeu. Estava firme. Clara. Queimava. Queria dizer algo para as mulheres que estão aqui hoje, e para as que vêm de longe. Não são fracas por terem dado demais. Não estão partidas por terem ficado tempo demais. E não são tolas por acreditarem no amor. Murmúrios de concordância espalharam-se pela sala. O que vos torna poderosas é o que escolhem fazer a seguir. Depois da traição. Depois do silêncio. Depois da vergonha. Não somos definidas por quem nos deixa. Somos definidas por como nos erguemos. Os aplausos encheram a sala, sinceros e com olhos marejados. Não é preciso ser rica para ser poderosa, acrescentou. Só precisas lembrar-te de quem eras antes de o mundo te ensinar a esquecer. Mais tarde, ao entardecer, os convidados partiram e o sol desceu no horizonte. Isabelle sentou-se sozinha no quarto do bebê. Era quente, suave, pintado em tons suaves de sálvia e creme. Um espaço de paz, não de ostentação. Passou a mão pela borda do berço e sussurrou. Nunca vais ter que duvidar se é suficiente. Eu lembrar-te-ei todos os dias. Não de como foi traída, mas de como se ergueu. De como se recusou a ser silenciada. De como transformou a dor em propósito. Contar-lhe-ia que a força nem sempre ruge. Às vezes, afasta-se. Às vezes, permanece em silêncio. Às vezes, assina cheques, embala bebés, fecha negócios. Ou segura a própria mão, quando mais ninguém o faz. Isabelle Monroe já não era a mulher que implorava para ser vista. Era a mulher que se tornará impossível de ignorar. A mulher que ensinou ao mundo que a dignidade pode ser mais alta do que a raiva. Que o silêncio pode ser estratégia. Que a elegância é uma arma. À medida que as estrelas começavam a despontar no céu, reclinou-se na cadeira de baloiço, as duas mãos pousadas sobre a barriga. Estás a chegar a um mundo que tentou quebrar a tua mãe, sussurrou. Mas eu não quebrei. Construí. E isso foi o verdadeiro final. Não com vingança, mas com vitória. Não com drama, mas com legado. Porque no fim, Isabelle provou algo que todas as mulheres precisavam ouvir. Não precisas de gritar para seres poderosa. Só precisa saber o teu valor. E nunca mais deixares ninguém tirá-lo de ti. Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. Imagine isto. Estás grávida de 7 meses, rodeada de amigos, família e flores naquele que deveria ser o dia mais feliz da tua vida, um chá de bebê. E então,
O teu marido entra com amante à frente de toda a gente. Flashes das câmaras, sorrisos a desaparecer, o teu coração parte-se. Mas e se eu te dissesse que ela não se desfez? Ela ergueu-se. E o que veio a seguir? Ninguém viu a chegar. Acredita em mim. Fica até ao fim. A reviravolta mais chocante ainda está para vir. Agora, deixa-me contar-te o que aconteceu realmente. A sala era uma obra-prima. Arranjos florais elegantes em rosa pálido e marfim, fios de pequenas luzes douradas a cintilar por cima, e o leve aroma de velas perfumadas com baunilha a preencher o ar. Os convidados vibravam de excitação, flutes de champanhe na mão, risos a ecoar nos altos tetos da luxuosa propriedade em Westchester. Todos tinham se reunido para celebrar a chegada iminente do primeiro filho de Emily Lancaster. O chá de bebê era para ser um sonho tornado realidade. Em vez disso, tornou-se um desastre público, uma traição tão cruel, tão humilhante que daria manchetes. Emily estava perto da mesa dos presentes, uma mão pousada protetoramente sobre a sua barriga de 7 meses de gravidez. Usava um vestido de maternidade em tom pêssego suave que caía graciosamente sobre a sua barriga. O seu sorriso era suave, contido, do tipo que escondia um coração a crescer pesado com suspeitas. Nas últimas semanas, Emily tinha sentido que algo estava errado. O seu marido, Brandon Lancaster, tinha se tornado distante. Noites tardias no escritório, explicações vagas, a maneira como ele se encolhia quando ela tocava no telefone dele, tudo pintava um quadro que ela não estava pronta para aceitar. Brandon, um magnata imobiliário de 36 anos, tinha construído uma reputação como um dos empresários mais carismáticos de Manhattan. Alto, com feições marcadas e sempre impecavelmente vestido, tinha aquela combinação perigosa de riqueza, charme e confiança. Fechava negócios com um aceno de mão e seduzia salas de reuniões com a sua voz. Quando entrou no chá de bebê com 40 minutos de atraso, a usar óculos de sol de marca e o seu fato azul marinho de assinatura, o coração de Emily deu um salto. Não de afeição, mas de pavor. No braço dele vinha uma mulher, não uma familiar, não uma amiga, uma mulher que ninguém reconheceu, mas que todos imediatamente entenderam. Ela era deslumbrante, alta, magra como uma modelo, com cabelo preto azeviche a cair pelas costas como num anúncio de shampoo. O vestido escarlate abraçava cada centímetro do seu corpo com uma ousadia sem remorsos. Ela sorria, segurando o braço de Brandon como se pertencesse ali. Ofegos percorreram a sala. Alguém deixou cair um copo. Emily congelou por um momento. Ninguém falou. Depois vieram os sussurros. É a assistente dele? Ouvi dizer que já os viram juntos na cidade. Oh meu Deus! No chá de bebê, a respiração de Emily ficou presa na garganta. Os dedos agarraram-se à borda da mesa. O enjoo que sentiu desta vez não era da gravidez. Brandon aproximou-se com a arrogância de um homem completamente sem vergonha. Querida, disse ele com um largo sorriso. Lembras-te da Celine? Celine. O nome atingiu Emily como água gelada. Essa era a assistente que Brandon tinha contratado há 6 meses. Aquela sem qualquer experiência profissional, mas com feed interminável no Instagram de fotos de biquíni e viagens de luxo. Emily olhou para ele, depois para Celine, que estendeu uma mão bem cuidada e disse com doçura melosa: Tão bom finalmente conhecer-te, Emily. Estás confortável? O insulto foi deliberado. Emily não apertou a mão dela. Não falou. Olhou para o marido, a voz baixa, mas a tremer de fúria. O que é isto, Brandon? Brandon encolheu os ombros como se fosse tudo um mal-entendido. Relaxa. Ela está aqui como amiga. É uma festa, certo? Toda a gente é bem-vinda. A melhor amiga de Emily, Natalie, avançou, a fitar Brandon com raiva. Trouxeste a tua amante ao chá de bebê da tua esposa. Brandon revirou os olhos. Não sejas dramática. Somos todos adultos aqui. Emily não conseguia respirar. As faces ardiam-lhe. O bebê deu um pontapé dentro dela como se estivesse a reagir ao caos. Ouvia os cliques das câmaras. Alguém estava a filmar aquilo. Celine inclinou-se, sussurrou algo ao ouvido de Brandon e depois beijou-lhe levemente a face. Brandon riu-se, e foi aí que acabou. Emily virou-se, agarrou a borda da mesa das sobremesas e atirou o bolo de 3 andares ao chão com um movimento rápido.
Os ofegos tornaram-se gritos quando o creme se espalhou pelos saltos de marca e os estilhaços de vidro cobriram o chão. A sala ficou em silêncio. A voz de Emily era firme, fria. Saiam, os dois. Brandon piscou os olhos. Desculpa. Ouviste-me, disse Emily, agora falar para a sala. Este homem não é o pai que quero para o meu filho. E ela apontou para Celine, não é bem-vinda nesta casa. Celine bufou. Estás a ser hormonal. Os olhos de Emily estreitaram-se. Não, estou a pôr um ponto final. As pessoas começaram a tirar os telemóveis. A transmissão ao vivo nas redes sociais explodiu. O escândalo do chá de bebê de Brandon Lancaster estava nas tendências dentro de uma hora. Celine tentou falar novamente, mas Emily levantou a mão. Tu não tens mais o direito de falar. És uma convidada numa festa dedicada ao meu bebê, e apareceste sem convite, agarrada a um homem que claramente não sabe o que significa lealdade. Parabéns! Merecem-se um ao outro. O rosto de Brandon ficou vermelho como sangue. Tu não sabes o que estás a fazer. Emily inspirou fundo e endireitou-se, a voz alta e clara. Na verdade, sei. Tu não és apenas um marido infiel. És um cobarde, e a partir de hoje, acabou-se o proteger-te. A porta bateu atrás deles quando Brandon e Celine saíram. A multidão ficou em silêncio, atônita. Emily virou-se para os convidados, endireitou os ombros e sorriu. Desta vez, sem medo. Desculpem pela confusão. Quem está pronto para os presentes? Foi o momento em que tudo mudou. A traição partiu mas não de forma irreparável. E mal Brandon sabia, isto era apenas o começo. Antes da traição, antes do escândalo, antes de o mundo conhecer o seu nome, Emily Lancaster era apenas uma mulher a tentar levar uma vida tranquila e digna. Não nasceu no privilégio, não cresceu com riqueza, e nunca esperou casar-se no círculo social elevado de Manhattan. Tinha 29 anos, era designer de interiores freelancer, com talento para transformar espaços modestos em santuários acolhedores. As pessoas diziam sempre que ela tinha um dom para dar vida a uma divisão. Irônico, considerando a vida que agora crescia dentro dela. Emily cresceu numa pequena cidade no interior do estado de Nova York. O pai era mecânico, a mãe bibliotecária numa escola. Eram pessoas bondosas e trabalhadoras que valorizavam a honestidade acima do dinheiro, e acreditavam que devia sempre cumprir a tua palavra, mesmo quando dói. Foi daí que Emily herdou a sua força silenciosa. Nunca foi chamativa, nunca do tipo que perseguia atenção. Usava camisolas de lã em vez de casacos de marca, sacos de lona em vez de malas de luxo, mas havia algo nela que virava cabeças à mesma. Talvez fossem os olhos amendoados, sempre cheios de pensamentos. Ou talvez fosse a forma como ela ouvia quando alguém falava, como se cada palavra importasse. Mudou-se para a cidade aos 22, depois de se formar numa universidade pública com um curso em design. Durante anos. Importo-me contigo. Com a forma como fazes um espaço parecer um lar. Durante um tempo, ela acreditou nele. Quando ele lhe pediu em casamento 6 meses depois com um anel modesto e olhos marejados, ela disse que sim, sem hesitar. Não lhe importava que ele não viesse do mesmo mundo da sua família. Acreditava que o amor era suficiente. O casamento foi privado, apenas 40 convidados num jardim rodeado por lanternas e flores silvestres. Emily usou um simples vestido de seda. Brandon chorou ao vê-la caminhar até ao altar. Todos diziam que eram um par perfeito. Beleza e ambição, graça e coragem. Mudarão-se para uma penthouse em Tribeca. A empresa de Brandon começou a aparecer nas manchetes. O rosto dele nas capas de revistas. Emily continuava a trabalhar, aceitando clientes mais pequenos, decorando quartos de bebê, cafés e apartamentos para novos casais. Quando engravidou, ficou nervosa. Sempre quisera uma família, mas temia que isso interrompesse a carreira acelerada de Brandon. Em vez disso, ele surpreendeu-a. Este bebê é a melhor coisa que podia acontecer-nos, disse ele, acariciando-lhe a barriga. Vamos ser uma família, finalmente. Escolheu os móveis do quarto do bebê. Encomendou vitaminas pré-natais online. Até foi a uma aula aborrecida, embora tenha passado metade do tempo no telemóvel. Mas depois mudou. Começou com esquecimentos inofensivos. Falhou uma consulta.
Saltou ao almoço. Trabalhou até tarde. Dizia que tinha reuniões seguidas. Depois vieram as desculpas. Estou a fazer isto por nós, Emily. Preciso de sustentar-nos. Ela não discutiu. Não ao início. Quis acreditar. Depois encontrou a marca de batom na camisa dele. Era subtil, quase invisível a não ser sob determinada luz. Mas não era sua cor. Era mais escura, mais ousada. Quando lhe perguntou sobre isso, ele riu-se. Estás a imaginar coisas. Se calhar é teu. Às vezes usas batom, certo? Ela deixou de usar batom depois disso. Queria estar errada. Precisava de estar errada. Por isso, ficou calada. Disse a si mesma que ele estava só estressado. Disse a si mesma que o amor deles era mais forte que a suspeita. Mas o nome de Celine continuava a aparecer. Em recibos, em e-mails, na agenda dele. Brandon e Celine jantar com cliente. Brandon e Celine visita ao local. Brandon e Celine retiro de fim de semana. Emily tentou confiar nele. Mordeu a língua. Inventou desculpas por ele em almoços e reuniões de família. Está só ocupado. Sabes como é? O mercado imobiliário nunca dorme. Mas ela fez o que ele nunca esperaria. Começou a documentar tudo. Os recibos, as fotos, os extratos do cartão de crédito, as mensagens que escapavam quando ele se esquecia de bloquear o telemóvel. Guardou tudo numa pasta no seu portátil chamada Planos do Quarto do Bebê. A Emily que Brandon pensava ter casado, a rapariga doce, meiga e calada do interior, tinha desaparecido. No lugar dela estava outra. Alguém que aprendeu da forma mais dura que lealdade sem limites é uma armadilha. Não o confrontou. Ainda não. Em vez disso, planeou. Contratou um detetive privado. Falou com advogados. Contactou o antigo sócio de negócios de Brandon, aquele que ele tinha traído 2 anos antes. Não sabia exatamente quando iria agir, mas sabia como. E quando ele entrou no seu chá de bebê com Celine no braço, foi como se ele próprio tivesse escolhido o campo de batalha. Pensava que a estava a humilhar, mas tinha acabado de preparar o cenário para sua própria queda. Para realmente entender o peso da queda de Emily Lancaster, é preciso entender o império que o marido dela construiu. Um império cintilante de pedra, aço e segredos. O nome Lancaster não estava apenas marcado em arranha-céus e coberturas. Estava marcado em fundos fiduciários, favores políticos e capas de revistas. O mundo de Brandon Lancaster era construído com ambição implacável e charme polido. Por fora, parecia um homem que tinha tudo, mas por dentro, o interior era mármore frio e intenções ainda mais frias. O Império Lancaster tinha raízes no setor imobiliário. O pai de Brandon, Charles Lancaster, era um construtor de origem humilde que transformou uma pequena empresa de construção no Brooklyn numa empresa de desenvolvimento multimilionária. Mas foi Brandon quem a levou ao nível global. Depois de se formar em Wharton, Brandon não perdeu tempo a fazer manchetes. Aos 28, comprou um projeto de condomínio de luxo em falência e transformou-o num marco. Aos 30, foi nomeado a mais jovem potência de Manhattan pela Real Estate Monthly. Aos 32, era presença regular em angariações políticas e leilões de arte clandestinos. Movia-se rápido, falava mais rápido, e fazia as pessoas sentirem que estavam por dentro de um segredo sempre que ele sorria. O seu escritório, no 58º andar da Lancaster Tower, era uma fortaleza elegante. Paredes de vidro, arte moderna, um carrinho de bar que não era tocado desde que a sua equipa de RP o alertou sobre a imagem pública. A sua assistente, Celine, sim, essa Celine, era guardiã. Agendava reuniões com senadores e estilistas na mesma frase. A própria Lancaster Tower era um símbolo. Não era apenas a sede de Brandon. Era o epicentro do seu ego. Um arranha-céus de jogos de poder e negócios feitos à porta fechada. Todos os que trabalhavam para ele conheciam as regras. Nunca falar a menos que te dirijam a palavra. Nunca questionar uma decisão. Sempre parecer que estás a ganhar, mesmo quando estavas a perder. Especialmente quando estavas a perder. Brandon cultivava uma imagem. O magnata feito por si mesmo, o marido dos sonhos, o futuro pai. O seu Instagram mostrava candidatos cuidadosamente encenados, ele a acariciar a barriga de Emily, a beber um expresso em casa,
a sair de salas de reuniões com uma expressão severa e determinada. Mas a verdade por trás dessas imagens era muito mais sombria. Por trás das fotos da barriga de grávida, havia discussões sobre interromper a sua agenda. Por trás das fotos com o café, desaparecimentos às 3 da manhã. Por trás de cada sorriso encenado, um homem que não se importava com o amor, apenas com a aparência. A propriedade dos Lancaster em Westchester, onde decorreu o infame chá de bebê, era outra parte da encenação. Uma mansão colonial de 15 milhões de dólares reimaginada com renovações ultramodernas. Pisos aquecidos, fechaduras biométricas, mármore italiano. Emily costumava amar o jardim. Era a única parte da propriedade que ainda sentia como sua. Ela própria o desenhou. Sebes de lavanda, rosas brancas, um banco de pedra onde frequentemente se sentava para sentir o bebê a mexer. Mas, nos meses que antecederam o chá de bebê, a mansão deixou de parecer um lar. Parecia uma montra, um lugar onde Brandon podia trazer investidores para impressionar, onde o perfume de Celine permanecia demasiado tempo no corrimão da escada, onde as filmagens de segurança falhavam misteriosamente nas noites em que ele dizia estar fora da cidade. Emily reparava em tudo. Reparava em como os sapatos de Celine começaram a aparecer à porta de entrada. Como a casa de banho principal, de repente, tinha uma segunda escova de dentes. Reparava em como Brandon já não tocava na sua barriga. Como tinha deixado de perguntar como ela se sentia. Ele tinha construído um império. E achava que ela era só mais uma peça bonita nele. Mas Emily tinha crescido a ver o que o poder fazia aos homens. Tinha visto seu tio perder o casamento por um vício de jogo disfarçado de viagens de negócios. Tinha visto a sua mãe chorar em silêncio enquanto equilibrava o orçamento depois de o pai confiar na pessoa errada. Emily conhecia homens como Brandon. Simplesmente não queria admitir que tinha casado com um. Ela já tinha uma gaveta na penthouse dele e uma pulseira da Chanel que ele dizia ter ganho num sorteio. Emily, grávida e exausta, nunca percebeu o que a atingiu. Mas Celine sabia. Conhecia as fraquezas de Brandon, o ego, o medo de envelhecer, a obsessão com o legado. Sabia como acariciar a ambição dele e alimentar o ressentimento. Convenceu-o de que Emily o estava a prender. Demasiado calada, demasiado doméstica, demasiado indiferente às suas conquistas. Ela faz-te pequeno, disse-lhe uma noite enquanto estavam enroscados em lençóis de seda. Mas tu não és pequeno. Tu és um império. E impérios precisam de rainhas, não de amas. Brandon acreditou nela. Começou a faltar aos jantares em casa, a ignorar as mensagens de Emily, a sussurrar planos para uma nova vida. Prometeu a Celine uma nova imagem, um divórcio, uma apresentação pública, até um casamento de verão em Santorini. Assim que o momento fosse o certo. Celine foi paciente até o chá de bebê. Disse a Brandon para levar. Torna público. Acaba com isto, disse, a voz como seda sobre aço. Se queres que eu seja o teu futuro, para de fingir diante do teu passado. E ele fez. O que ela não previu foi a compostura de Emily. A fúria. Ou o facto de que tudo foi apanhado em câmara. De repente, Celine passou de jogadora poderosa em privado para inimiga pública número 1. Em menos de 24 horas, as redes sociais estavam em chamas. TikTok a mostrar o bolo a cair ao chão. Reels do Instagram a capturar a despedida gelada de Emily. Fios no Twitter a analisar a arrogância de Brandon e a ousadia de Celine. Mas o que a maioria das pessoas não reparou, num vídeo viral, quase imperceptível, foi o rosto de Celine. Pela primeira vez, não estava arrogante. Estava nervosa. Porque Celine tinha segredos. Grandes. Ela não era apenas assistente de Brandon. Nem sequer era residente legal. O visto de trabalho dela tinha expirado há 6 meses, e Brandon prometera tratar disso. Não tratou, o que significava que Celine estava a viver ilegalmente nos Estados Unidos, a viajar no jato privado de Brandon, a morar em penthouses de luxo, tudo enquanto fingia ser algo que não era. E havia mais. Um nada confidencial que ela assinará ao ser contratada pela Lancaster Holdings, que proibia estritamente relações românticas com executivos seniores. Se revelado, não só lhe custaria o emprego, como poderia expor Brandon a processos civis, penalizações corporativas e escrutínio da administração. Celine conhecia os riscos, mas achava que Brandon a protegeria.
Até ele deixar de atender as chamadas depois do chá de bebê. Até ela aparecer no escritório e lhe dizerem que ele estava em reuniões. Até abrir a porta do apartamento e encontrar um envelope da equipa jurídica de Brandon, instruindo-a educadamente a tirar uma licença indefinida, pelo bem da marca. Celine ficou pálida. Não estava apenas a ser afastada. Estava a ser descartada. Como tantas mulheres antes dela, confundiu poder com lealdade. Mas Celine não ia desaparecer em silêncio. Sabia demasiado. E-mails, fotos, notas de voz. Coisas que Brandon nunca queria que o conselho ou os investidores vissem. Ainda tinha acesso a uma das pastas dele na cloud. Ainda tinha capturas de uma conversa em que Brandon dizia que ia cortar o apoio a Emily antes de o bebê nascer, só para lhe dar uma lição. Se ele achava que podia usá-la e descartá-la, subestimou a mulher errada. Por isso, ela fez o seu próprio plano, um que não envolvia apenas exposição, mas humilhação. Celine não ia mais ser a segunda. Ia ser a tempestade. 2 semanas depois do desastre do chá de bebê, a elite da cidade de Nova York reuniu-se para o maior gala de caridade da temporada. O baile anual Winter Gold da Fundação Metropolitana. Foi um evento de gala com traje de gala obrigatório, realizado no Grand Atoria Hotel, com lustres de diamantes, cortinas de veludo e vestidos de estilistas suficientes para financiar um pequeno país. Os bilionários, influenciadores e políticos da cidade entraram no salão de baile como realeza. Os flashes das câmaras cintilavam. Os paparazzi alinhados à porta captavam cada chegada. Lá dentro, o champanhe fluía, e o quarteto de cordas tocava Vivaldi como se nada de escandaloso tivesse acontecido no mundo. Mas todos falavam dela, Emily Lancaster. Ela não deveria estar ali. Nem sequer estava na lista de convidados. A última vez que alguém a vira foi naquela inesquecível explosão no chá de bebê, onde expulsou Brandon com o amante diante de 50 convidados horrorizados. Esse vídeo tinha sido reproduzido em todos os sites de fofocas durante dias. Brandon, por outro lado, era esperado. E Celine também. O par chegou cedo, envolto em alta costura e confiança falsa. Brandon usava um smoking preto feito à medida com um sorriso arrogante a condizer. Celine usava um vestido metálico prateado que se colava ao corpo como se tivesse sido pintado. O cabelo preso num coque elegante, os olhos escondidos atrás de óculos de sol gigantes. Às 20 horas, dentro de portas, atravessaram o salão com a arrogância reservada para quem acredita já ter vencido. Brandon apertava mãos. Celine posava. Mas nenhum dos dois sabia que o verdadeiro acontecimento principal ainda nem tinha entrado no edifício. 30 minutos depois do início do evento, a sala mudou. Caiu um silêncio. A orquestra hesitou. As pessoas viraram-se. E então, as portas duplas no fundo do salão abriram-se. Emily Lancaster entrou. Cabeças rodaram, bocas abriram-se, telemóveis ergueram-se. Ela já não era a mesma mulher que lembravam. Tinha desaparecido a esposa cansada e de coração partido do chá de bebê. Esta noite, ela era uma tempestade embrulhada em cetim. O seu vestido era feito por encomenda, verde esmeralda profundo que cintilava sob os lustres como uma joia viva. Envolvia sua silhueta de 7 meses de gravidez com elegância e poder. Uma racha alta revelava pernas tonificadas. O cabelo em ondas suaves, estilo vintage. A maquilhagem impecável. Mas o verdadeiro impacto era quem caminhava ao seu lado. No seu braço estava ninguém menos que Alexander Crane. Sim, esse Alexander Crane, o CEO da Crane Tech, um bilionário por direito próprio, conhecido por ser ferozmente reservado e brutalmente inteligente. A sua presença, por si só, bastava para levantar sobrancelhas. Mas entrar numa gala de mãos dadas com Emily Lancaster, isso era guerra. Brandon engasgou-se com a bebida. O sorriso falso de Celine quebrou. E Emily? Ela atravessou a sala como se fosse dona dela. A multidão abriu caminho como o mar vermelho. É ela, sussurrou alguém. É a Emily Lancaster. Quem é o homem? É o Alexander Crane. O que ele está aqui a fazer? Alexander não sorriu. Não precisava. A sua presença silenciosa dizia tudo. Emily não estava sozinha. Estava protegida, respeitada, temida. O momento era elétrico. Câmaras dispararam. Telemóveis gravaram.
Cada blogger, influenciador e colunista de fofoca sabia que esta noite iria tornar-se viral. Brandon tentou manter a compostura. Puxou Celine para mais perto, sussurrou algo ao ouvido dela. Ela acenou com a cabeça, mas a mandíbula estava rígida. Emily aproximou-se lentamente. Não parou até estar diretamente à frente deles. A tensão podia ter estalado o vidro. Brandon, disse ela suavemente, a voz calma e controlada. Brandon piscou. Emily! Celine cruzou os braços. Que simpático da tua parte aparecer. Emily inclinou a cabeça, os olhos fixos nos de Celine. Eu não aceito conselhos de mulheres que dormem com os maridos das outras. Celine corou. Brandon limpou a garganta. Isto é um evento de caridade. Vamos ser civilizados. Emily sorriu. Civilizados? Queres dizer como quando trouxeste a tua amante ao meu chá de bebê? Ofegos ecoaram à volta deles. Alguém chegou mesmo a bater palmas. Alexander deu um passo em frente, colocando uma mão firme nas costas de Emily. Era possessivo, protetor. Emily virou-se para as câmaras próximas e disse, em voz alta para todos ouvirem, estou aqui esta noite para fazer uma doação. $1 milhão para apoiar abrigos de mulheres e mães solteiras. Aplausos irromperam. Celine bufou. Que fofo! A fazer-se de vítima e santa. Os olhos de Emily estreitaram-se. Não, acabou-se o ser vítima. Estou a reescrever a história. E com isso, virou costas e saiu. Alexander ao lado dela. Brandon ficou parado, imóvel, humilhado. Celine sussurrou. Devíamos ir embora. Mas era tarde demais. O estrago estava feito. As redes sociais explodiram. Emily Lancaster, grávida e poderosa. Celine senta-se. Pela manhã, o mundo inteiro já tinha visto. E o Império Lancaster estava prestes a desmoronar. Na manhã após a gala, o telemóvel de Brandon Lancaster não parava de vibrar. Chamadas, mensagens, e-mails. Tentou ignorá-los ao início, achando que era mais um dia normal. Depois as mensagens tornaram-se preocupantes. Irmão, estás bem? Deixaste mesmo ela aparecer com Alexander Crane? Vê a página 6. O coração dele caiu. Abriu o telemóvel e encontrou a manchete à espera como uma sentença de morte. Desprezada e deslumbrante, Emily Lancaster regressa à gala com magnata tecnológico. Confronta publicamente marido infiel. O artigo era brutal. Descrevia tudo com detalhes dolorosos. O momento em que Emily chegou, a expressão de Brandon, o silêncio que caiu sobre a sala. Incorporados no artigo estavam vídeos das redes sociais. Emily de pé, firme. Brandon sem palavras. Celine humilhada. O pior, as imagens estavam por todo lado. CNN, TMZ, TikTok. Até a Forbes cobriu o assunto, porque Alexander Crane nunca ia a eventos públicos. Mas fez uma exceção por Emily. Brandon atirou o telemóvel através da sala. Subestimou-a gravemente. A sua equipa de RP já estava em pânico. A sua nova assistente deixou uma mensagem de voz a dizer que 2 patrocinadores tinham cancelado o lançamento de um condomínio de luxo. Os investidores estavam nervosos. Os membros da direção exigiam uma reunião. Celine sentou-se na beira da cama, a deslizar pelo próprio telemóvel. Estamos nas tendências, disse, a voz neutra, mas não da maneira que querias. Ele olhou para ela com raiva. Por que não a impediste? Celine arqueou as sobrancelhas. Impedir? Ela entrou como uma rainha. O que é que eu devia fazer? Atirá-la ao chão num vestido valentino? Ele levantou-se, a andar de um lado para o outro na penthouse com as calças do smoking amarrotadas. O local cheirava a uísque e arrependimento. Isto é mau, murmurou. Mesmo mau. Celine cruzou os braços. Talvez devesses ter pensado nisso antes de me levares ao chá de bebê. Brandon virou-se bruscamente. Não faças de conta que não foste tu a insistir nisso. E tu não tiveste coragem de dizer não, ela respondeu. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. O ar entre eles estava pesado de ressentimento e realização. Já não eram uma equipa. Eram 2 pessoas egoístas agarradas a um navio a afundar-se.
Brandon vestiu-se em silêncio e dirigiu-se ao escritório. Quando chegou a Lancaster Tower, a tensão era imediata. Os funcionários evitavam o contato visual. A recepcionista ofereceu um sorriso forçado. Dentro da sala de reuniões, os executivos já estavam sentados. Mara, a diretora financeira, falou primeiro. Precisamos de controle de danos. A Emily tomou conta da narrativa, disse outro. E a internet está a devorá-la. Brandon levantou a mão. Ela fez uma cena. Vai passar. Não, Brandon, disse Mara, a voz afiada. Não vai. Empurrou uma pasta pelo tampo da mesa. Lá dentro estavam relatórios, métricas das redes sociais, sentimento dos investidores, cobertura da imprensa matinal. Uma citação destacava-se a negrito. Brandon Lancaster não é um líder, é um risco. Era de uma mensagem interna divulgada por um dos seus principais programadores. Estamos a perder credibilidade, continuou Mara. E sabes o que é pior? O Crane acabou de anunciar uma doação de 10 milhões de dólares para a iniciativa da Emily. Estão a chamar-lhe a resposta Lancaster. A mandíbula de Brandon crispou-se. Deixem-me tratar disto, disse. Mas a sala ficou em silêncio. Já não acreditavam nele. Saiu da reunião furioso. No escritório, pegou numa garrafa de bourbon e serviu-se de um copo. Apesar de ser quase meio-dia, estava a perder o controlo. E Emily, ela estava em todo lado. Já tinha dado entrevistas. Nada agressivo, só honesto, com graça. Falou sobre traição, sobre encontrar força, sobre escolher levantar-se em vez de se desmoronar. Nem sequer mencionou o nome de Brandon. Não precisava. Toda a gente sabia. No final da semana, tinha sido convidado a demitir-se de 3 conselhos consultivos. O seu nome foi removido da página de doadores honorários de uma universidade. Um dos seus projetos de condomínios de luxo foi colocado em pausa por tempo indefinido. E Celine? Ela também estava em queda livre. Sem a proteção de Brandon, estava a ser investigada por fraude, graças às suas credenciais falsas e uso indevido de fundos da empresa. O seu visto de trabalho foi revogado. Estava a enfrentar deportação. Uma noite, apareceu na penthouse de Brandon, rímel borrado e desespero na voz. Disseste que me ias proteger, chorou. Prometeste. Brandon olhou para ela friamente. Isso foi antes de te tornares um risco. Ela deu-lhe uma bofetada. Depois foi-se embora. Brandon não a seguiu. Sentou-se ao piano de cauda que Emily costumava tocar e ficou a olhar para as teclas. Não o tocava desde que ela partirá. Enquanto Brandon Lancaster se desfazia em salas de reuniões e coberturas de luxo, Emily estava a escrever o próximo capítulo da sua vida com uma caneta mergulhada em precisão, não em vingança. O que o mundo não sabia, o que Brandon nunca soube, era que Emily não era apenas uma vítima ou uma esposa com o coração partido. Ela era uma estratega, uma gigante silenciosa, e tinha estado a jogar xadrez enquanto todos os outros jogavam damas. 3 semanas antes do chá de bebê, Emily encontrou-se com um homem chamado Martin Voice. Martin era advogado, não qualquer advogado, mas o principal conselheiro jurídico da Crane Tech. Supervisionara fusões no valor de milhares de milhões. Mas, mais importante ainda, era o aliado mais confiável de Alexander Crane. E Alexander confiava em Emily. Conta-me tudo, disse Martin, empurrando uma pasta de couro na sua direção, por cima de uma mesa de mogno polida. E ela contou. As despesas empresariais falsas, as empresas fictícias, o visto fraudulento que Celine usará para conseguir emprego, o dinheiro silencioso que Brandon tentará mover discretamente através de contas offshore. Emily entregou fotos, documentos e backups da cloud. Tinha tudo catalogado, datado, etiquetado. Martin recostou-se quando ela terminou. Construíste um caso mais forte do que a maioria dos contabilistas forenses. Ela sorriu suavemente. Tive tempo. Martin não estava apenas impressionado. Estava alarmado. Emily, isto não é só um escândalo. Isto é crime corporativo. Ele pode ser acusado. Emily acenou com a cabeça. Não quero vê-lo preso. Quero vê-lo irrelevante. O plano começou a desenrolar-se. Mas essa não era a reviravolta. A reviravolta era a linhagem de Emily. Algo que ela tinha enterrado há muito tempo.
Ela não era apenas a Emily do interior de Nova York. A sua mãe era Eleanor Marchand, um nome que poucos tinham ouvido desde os anos 90, quando Eleanor se afastou de uma das mais antigas dinastias bancárias da América. A família Marchand controlava a Eastern Financial, uma firma poderosa que chegou a gerir 8% do capital privado do país. Quando Eleanor abandonou o nome Marchand para criar a filha em paz, também deixou para trás um fundo fiduciário, um que nunca acedeu, que Emily nunca reconheceu, até agora. Eleanor faleceu 2 anos antes, deixando o fundo, avaliado em 86 milhões de dólares, a Emily. Emily nunca o usou. Nunca precisou. Acreditava em construir a sua vida com amor, não com legado. Mas o amor falhou com ela. Então abriu o cofre. Com a orientação de Martin, Emily lançou seu próprio projeto, uma fundação filantrópica com seu nome legal, Emily Marchand. A missão? Apoiar mães solteiras, mulheres em relações abusivas e sobreviventes de traição emocional. O logotipo era elegante, a declaração de missão clara. E o seu primeiro ato público, doar 10 milhões de dólares em seu nome. Não como Emily Lancaster, mas como Emily Marchand. A internet explodiu. Quem era esta Emily Marchand? Era a mesma mulher do vídeo do chá de bebê? Os meios de comunicação correram para ligar os pontos. E então veio a revelação. Emily concedeu uma única entrevista a Julia Higgins, do New York Times, conhecida pela sua integridade e contenção. Num café-jardim iluminado pelo sol, usando uma blusa creme simples e bebendo chá de menta, Emily deixou cair a bomba. Sim, disse ela calmamente. Sou filha de Eleanor Marchand. Afastei-me dessa vida porque acreditava mais no amor do que no legado. Escolhi um caminho mais calmo, mais simples. Mas agora vejo que há força em reivindicar as tuas raízes. E se puder usar esse poder para ajudar mulheres que se sentem impotentes, então nunca foi em vão. A entrevista tornou-se viral. De repente, Emily já não era apenas uma esposa desprezada. Era uma mulher renascida. Uma bilionária com uma causa. Celine viu o artigo de um café em Paris, fervendo de raiva. As suas tentativas de vender o seu lado da história aos tabloides falharam. Ninguém queria saber. O mundo já a tinha ultrapassado. Brandon leu o artigo sozinho no seu escritório. Um copo de Scott numa mão, incredulidade na outra. Não fazia ideia de que ela vinha de uma família com dinheiro. Todos aqueles anos em que zombava da sua mentalidade de classe média. Todas as vezes em que contava cêntimos enquanto ela recortava cupons, achando que ela não tinha nada. Ela tinha mais do que ele. Ela tinha poder. Poder verdadeiro, silencioso, intocável. Tentou ligar-lhe de novo. Correio de voz. Enviou um e-mail. Sem resposta. Depois recebeu uma carta, não de Emily, mas da equipa jurídica dela. Era um aviso. Um limite final. Não a contactes. Não pronuncies o nome dela em público. Não tentes interferir com a sua fundação ou as suas finanças. Se o fizeres, seguir-se-á a ação legal. Brandon atirou a carta pela sala. Mas sabia que estava tudo acabado. Não só o casamento, o controlo, a narrativa, a relevância. Emily não só sobreviveu. Ela evoluiu. E o mundo viu isso acontecer passo a passo, em tempo real. O bebê que ela temia ver nascer num lar partido agora nasceria num império. Um construído sobre resiliência, não sobre mentira. Emily já não se escondia. Tinha entrado na ribalta. E não ia a lado nenhum. A transformação não foi repentina. Foi deliberada. Construída passo a passo como uma catedral. Medida, inabalável, feita para durar. Emily Lancaster. Não. Emily Marchand agora não simplesmente deu a volta por cima. Ela evoluiu. E não o fez pelas câmaras. Nem por Brandon. Fez porque tinha de ser feito. Porque não havia retorno. Depois de seres quebrada, humilhada e descartada, ou encolhes-te nas sombras, ou ergues-te. Emily escolheu erguer-se. E fez isso de saltos altos. A primeira coisa a mudar foi o guarda-roupa. Acabaram-se os cardigans neutros e as leggings de gravidez. Entraram os blazers estruturados em cores vibrantes, seda italiana, colarinhos marcados e saltos que diziam, não me faças perder tempo. A sua stylist pessoal, uma mulher chamada Dria Martinez, tornou-se a sua arma silenciosa.
Não precisas gritar para seres ouvida, disse Dria no primeiro fitting. Só precisas de entrar como se a sala te devesse uma explicação. Emily usou Safira na sua primeira conferência de imprensa da fundação. Esmeralda na reunião do conselho da Easton Financial. Sim, essa é Aston Financial. A firma que outrora sua família controlou. Branco puro e imponente quando apareceu no Good Morning America a falar sobre maternidade, traição e reconstrução de identidade. Não chorou. Não desabafou. Olhou diretamente para a câmara e disse: pensei que o meu mundo tinha acabado quando fui traída, mas agora vejo que era só o começo. A audiência aplaudiu. O Twitter explodiu. Emily inquebrável, de barriga chefe. Contratou uma chefe privada, uma treinadora pré-natal, uma equipa de consultores de segurança. Não estava a isolar-se. Estava a blindar-se. O seu mundo agora era desenhado em torno do poder, não do conforto. Em cada passo, foi estratégica. Não respondeu a tabloides. Deixou as ações falarem por si. Participou em conferências de fundadoras, sentou-se num painel com Michelle Obama, associou-se à iniciativa da ONU Mulheres para lançar um fundo global para mães vulneráveis em países em desenvolvimento. Um momento particularmente viral aconteceu na Cimeira Women of Wealth, onde uma moderadora lhe perguntou: o que diz às pessoas que acham que é só mais um rosto bonito que teve sorte? Emily fez uma pausa, sorriu, e inclinou-se. Digo que não tive sorte. Fui subestimada. E isso é sempre mais perigoso. A sala explodiu em aplausos. Até os CEOs mais experientes se levantaram. Enquanto isso, Brandon observava dos bastidores, afundando-se cada vez mais na obscuridade. Os investidores evitavam-no. Os membros do conselho não retornavam às suas chamadas. Até os negócios imobiliários começaram a escorregar-lhe por entre os dedos. Continuava rico, mas já não era importante. Tornará-se uma lição de moral, uma piada. A certo ponto, um meme circulava online. A cara atônita de Brandon na gala ao lado de uma leoa rugindo. Emily. A legenda dizia: não provoques a rainha se não estás preparado para o rugido. Mas Emily não o publicou. Não precisava. Não era mesquinha. Era serena. Nos bastidores, comprou discretamente ações em duas das antigas empresas de desenvolvimento de Brandon. Não por vingança, por controlo. Se eu possuir o que ele perdeu, disse a Martin, o seu advogado, ele não perde só o poder, perde o nome. Mas talvez o momento mais dramático da transformação de Emily tenha chegado numa quinta-feira à tarde, em Midtown Manhattan. Saiu de um SUV preto fosco em frente ao Grand Lexington Tower, um lugar onde os CEOs mais poderosos da cidade se reuniam. Estava grávida de 9 meses, a barriga delineada por um vestido azul marinho feito à medida, o cabelo preso num rabo de cavalo elegante. Flanqueada por 2 assessores e um segurança, atravessou o átrio de mármore como se fosse dona do lugar. Porque, a partir daquela manhã, era mesmo. A Marchand Foundation tinha adquirido os 3 andares superiores. O nome do edifício seria em breve alterado para Marchand House. Os repórteres correram. Emily, isto é uma mensagem para o seu ex-marido, gritou um. Ela parou à entrada, virou-se ligeiramente e sorriu. Não, disse. Isto é uma mensagem para todas as mulheres que alguma vez pensaram que não podiam recomeçar. Clique. Flash. Viral. Nessa noite, Brandon sentou-se sozinho na sua nova casa, um apartamento escuro alugado em Sorro, a ver as imagens no mudo. Olhava para o ecrã como um homem a ver um fantasma. Só que esse fantasma tornará-se algo divino. Celine tinha desaparecido. A sua carreira era pó. E a única pessoa que subestimou tinha acabado de reescrever o horizonte da cidade com seu nome. Emily não fez aquilo por vingança. Fê-lo por liberdade. Mas o momento de acerto de contas ainda estava para chegar, porque um último confronto público estava prestes a desenrolar-se. E desta vez, todos iriam assistir. Não era apenas uma transmissão. Era um acerto de contas. Uma execução televisionada calculada. Não de um homem, mas de um mito. O mito que Brandon Lancaster construiu à sua volta durante quase uma década. Empreendedor de sucesso, marido leal, líder visionário. Esse mito estava prestes a estilhaçar-se, e Emily segurava o martelo. Tudo começou com uma chamada do The Revial,
um programa investigativo transmitido em horário nobre a nível nacional, especializado em expor corrupção e escândalos de alto perfil. Os produtores perseguiam Emily há semanas. Ela recusará todas as propostas, todos os exclusivos, até agora. Porque desta vez não era sobre a sua dor. Era sobre verdade, poder e recuperar a narrativa de uma vez por todas. O episódio especial intitulava-se A Face por Trás da Queda. Brandon Lancaster exposto. As promoções prometiam tudo: má conduta financeira, traição corporativa, infidelidade e abuso emocional. Mas mantinham um segredo: Emily, ela própria, iria aparecer. Na noite da transmissão, o país assistiu. De coberturas em Manhattan a quartos universitários no Iowa, os ecrãs acenderam-se com curiosidade e mãos cheias de pipocas. As pessoas que acompanharam cada reviravolta na ascensão de Emily estavam prontas para o que pensavam ser o capítulo final. Não sabiam que era apenas o começo de uma nova era. O episódio começou com imagens de Brandon nos seus tempos de glória. A cortar fitas, a apertar mãos, a beijar a esposa na face enquanto as câmaras filmavam. Depois veio desmoronar. Imagens do chá de bebê, da gala, das salas de reuniões onde a placa com o nome dele fora removida. E então chegou a entrevista. O ecrã desvaneceu-se para Emily, sentada numa cadeira alta preta, vestindo um fato borgonha que irradiava controlo. Olhou diretamente para a câmara. A voz. Calma. Quando alguém que amas te trai, a primeira coisa que questionas não é essa pessoa. És tu própria. Ignorei os sinais. Não fui suficiente. Mas a traição não é sobre quem foi traído. É sobre quem trai. Sobre a cobardia deles, a sede de poder, o vazio. Determinada, ela detalhou com precisão cirúrgica as camadas de engano que Brandon escondia por trás do charme. Não dramatizou. Não exagerou. Apresentou factos, trilhos de papel, empresas fantasma, declarações assinadas, mensagens de voz. Sim, gravações reais em que Brandon ria com um amigo e dizia: ela vai ceder assim que o bebê nascer. É demasiado frágil para lutar. O público ficou em choque. Um dos áudios mostrava Brandon a discutir o plano de mover ativos para o estrangeiro, para que o acordo pré-nupcial não importasse. Outro mostrava mensagens de Celine: se ela descobrir, damos a volta. Dizemos que está emotiva. As grávidas são sempre dramáticas. Mas foi a filmagem final que fez história. Nunca antes vista, mostrava Brandon numa chamada privada com um empreiteiro, a rir-se. Honestamente, casei com ela pela aparência. Era bonita, calada, do tipo que se mantém por perto até já não ser precisa. Silêncio. O apresentador voltou-se para Emily no estúdio. Por que divulgar isto agora? Ela não hesitou. Porque é no silêncio que pessoas como Brandon prosperam. Mas no momento em que falamos, eles perdem o poder. A entrevista terminou com uma frase arrepiante: fui a sombra dele. Agora, ele vive na minha. A internet entrou em colapso. O Twitter explodiu. O TikTok encheu-se de vídeos de reação. Análises no YouTube surgiram em horas. Hashtags tornaram-se trending mundialmente. Hashtag Emily Unleashed, hashtag Lancaster Lies, hashtag The Revial. Mas enquanto o mundo aplaudia, Brandon assistia sozinho num apartamento escuro, já sem a penthouse, sem empresa, sem influência. O telemóvel vibrava sem parar, mas não com apoio. Ameaças legais, retiradas de patrocínio, ex-funcionários a falar publicamente. Na manhã seguinte, Brandon recebeu notificações formais. Acusações de fraude, má conduta corporativa e violação de dever fiduciário. E Celine? Desaparecida. Fontes afirmaram mais tarde que tinha fugido do país 2 semanas antes, vendendo os direitos exclusivos de um livro de memórias que nunca veria a luz do dia. O seu nome tornará-se sinônimo de escândalo. Nenhuma editora queria sua história. Mas Emily ainda não tinha terminado. Nos minutos finais da emissão, fez um anúncio. Vou lançar uma campanha nacional chamada Conhece o Teu Valor. Uma rede de mentoria e recursos legais para mulheres que enfrentam traição, abuso financeiro ou manipulação em relações com homens de alto patrimônio. Ela olhou para a câmara. Isto não é sobre vingança. É sobre revolução. A ovação foi imediata, online e no estúdio. Mas o momento final de impacto veio depois do programa.
Ao sair do estúdio, cercada por câmaras, um repórter gritou: "O que diria Brandon agora?" Emily parou, olhou diretamente para a lente e sorriu. O sol nasceu lentamente sobre Manhattan, lançando um brilho dourado sobre o horizonte que outrora carregara o nome de Brandon Lancaster. Agora brilhava sobre a recém-batizada Marchand House. Um monumento não só à riqueza, mas à resiliência, reinvenção, e à vingança servida gelada com um sorriso impecável. Dentro das suas paredes de vidro, Emily Marchand sentava-se à cabeceira de uma mesa de conferência polida. Estava a dias de dar à luz. A sua barriga dominava a sala como uma coroa. À sua volta, advogados, diretores da fundação e estrategas de campanha. O seu mundo tinha mudado, não apenas por fora, com câmaras e manchetes, mas por dentro. Tinha assumido uma versão de si própria que outrora parecia impossível. Enterrou a rapariga que tolerava, que se calava, que acreditava que o amor exigia sacrifício, mesmo quando doía. E no lugar dela, surgiu uma mulher que conhecia o seu valor, o seu poder e o seu propósito. "Finalizem o plano de expansão", disse, percorrendo os dados no tablet. "Quero os núcleos de mentoria ativos em 10 cidades até o próximo trimestre." "Sim, senhora", respondeu a equipa. "Sim, senhora." Esse título antes fazia-a estremecer. Agora fazia-a sorrir. Emily tornará-se uma força. Calculada, mas compassiva. Feroz, mas justa. Um farol para milhões de mulheres que testemunharam a sua ascensão, de despedaçada, a soberana. Após a transmissão de The Revial, a campanha Conhece o Teu Valor recebeu quase 500 mil e-mails nas primeiras 24 horas. Mulheres de todo o mundo partilharam as suas histórias, as suas cicatrizes e a sua gratidão. Emily tornou aquilo a sua missão, não apenas elevar-se a si mesma, mas erguer outras com ela. Contratou mulheres que tinham percorrido caminhos semelhantes, sobreviventes de manipulação, abuso emocional e traições silenciosas. Transformou dor em salário, coragem em orientação, e o mundo reparou. A Time nomeou a Mulher do Ano. A Vogue colocou-a na capa com o título O Poder Suave de Emily Marchand. Recusou entrevistas a tabloides, mas deu tempo de antena a pequenos podcasts apresentados por mães solteiras e sobreviventes de violência doméstica. Doou dinheiro, sim, mas mais importante, doou um modelo. Um plano para recuperares o teu nome, a tua narrativa e o teu próximo capítulo. E quando a sua filha nasceu, uma bebé saudável chamada Aurora Elelanar Marchand, a internet voltou a explodir. As fotos de Emily a segurar a filha tornaram-se virais. Não porque fossem encenadas ou sensacionalistas, mas porque eram reais. Sem filtros. Sem glamour. Apenas uma mulher que passou pelo inferno, a segurar a razão pela qual nunca desistiu. "Por que Aurora?" perguntou um jornalista numa conferência de imprensa. "Porque a noite mais escura dá à luz a aurora mais brilhante", respondeu ela. Brandon nunca viu a bebé. Não porque Emily o bloqueou, mas porque ele nunca tentou. Depois da exibição de The Revial, desapareceu da vida pública. Os seus bens restantes foram discretamente liquidados para pagar acordos legais. Corria o rumor de que vivia algures na Europa, sob um nome diferente, rodeado de advogados e solidão. Celine nunca mais foi vista. Mas Emily continuou a subir. Foi convidada pelas Nações Unidas para discursar sobre transparência financeira em divórcios de alto patrimônio. Lançou uma série documental com histórias semelhantes à sua. Financiou bolsas de estudo em nome da mãe para jovens mulheres a escapar de lares tóxicos. E uma vez, num painel em Harvard sobre legado, disse algo que deixou a sala em silêncio absoluto. "A minha filha nunca vai ter que imaginar o que é o silêncio", disse. "Ela saberá que a mãe lutou com a mente, permaneceu com o coração e nunca pediu desculpa por escolher a si mesma." Aplausos estrondosos. Mas por detrás das manchetes e das câmaras, ainda existia um núcleo tranquilo em Emily. Nunca esqueceu a rapariga que tinha sido. Aquela no pequeno apartamento, a recortar cupons, a rezar para que o amor fosse suficiente. Essa rapariga não desapareceu. Evoluiu. E em cada passo que dava, essa rapariga sussurrava: "Lembra-te de quem eras quando ninguém te estava a ver." Numa noite chuvosa, depois de pôr a bebé Aurora a dormir, Emily ficou sozinha na varanda. A cidade cintilava embaixo.
Segurava uma chávena de chá de camomila e deixou que o silêncio a envolvesse. Não o silêncio pesado da traição, mas a quietude sagrada da paz. Então o telemóvel vibrou. Uma mensagem de uma jovem no Ohio. 19 anos. Grávida. Assustada. Emily leu a mensagem 2 vezes, os dedos a hesitar sobre a resposta. E depois escreveu: Tu não estás quebrada. Estás a começar. Diz-me como posso ajudar. Esse era o seu verdadeiro legado. Não os milhões, nem os edifícios, nem as capas de revista, mas o lembrete silencioso e poderoso a todas as mulheres que a observavam. Tu podes sobreviver. Tu podes prosperar. E um dia, eles vão arrepender-se de alguma vez pensarem que eras fraca. Mas eu não quero apenas despedir-me. Quero deixar-te com algo pequeno, mas poderoso. Uma palavra-chave. Uma frase que, acredito sinceramente, pode ser o início de um novo capítulo na tua vida. Conhece o teu valor. Sabes por quê? Nós, aquelas de nós que fomos traídas, descartadas ou empurradas para fora das nossas próprias vidas, não temos que desaparecer. Só precisamos de nos lembrar do nosso valor. Silenciosamente. Claramente. Poderosamente. Quero que o escrevas. Escreve nos comentários abaixo. Não por mim, mas por ti. Conhece o teu valor. Escreve-o. Olha para ele. Sente-o. E acredita em mim, no momento em que colocares essas palavras no mundo, o universo começa a mover-se contigo. O momento em que admites eu mereço melhor é o momento em que tudo começa a mudar. E sabes o que mais? Essa frase, conhece o teu valor, não é só para ti. Alguém, algures, precisa de a ouvir hoje. E talvez sejas tu quem vai inspirá-la, apenas por deixar um comentário. Por isso, se esta história te tocou, se te fez sentir vista, compreendida, convido-te a clicar no botão de subscrever aqui. Eu não conto histórias para te ensinar como viver. Conto-as para que saibas uma coisa. Tu não estás sozinha. E tu mereces um novo capítulo, cheio de poder, liberdade e paz.